O velho duque disse: "Estou a morrer. Case comigo e herde tudo." Mas a sua confissão na noite de núpcias deixou-a sem fôlego. Antes de começarmos esta bela história de romance de época, diga-me nos comentários de onde está a ouvir. Adoro saber de onde se junta a nós. E inscreva-se se gosta de histórias românticas como esta. Agora, vamos mergulhar juntos nesta história. Três estranhos decidiram todo o futuro de Rosalind Fairfax em 40 minutos. Ninguém perguntou a opinião dela. Ninguém perguntou o que ela queria. Ela tinha 20 anos e, naquela tarde, descobriria que a iriam casar com um homem de 75 anos que ela nunca tinha conhecido. Inglaterra, 1887. Uma época em que as mulheres eram negociadas como propriedade, em que destinos eram selados com assinaturas em contratos que elas nunca liam. Mas o que ninguém esperava, nem os três homens naquela sala, nem o pai de Rose, nem mesmo a própria Rose, era que essa transação fria se transformaria em algo que nenhum deles poderia ter previsto. Esta é uma história sobre decisões impossíveis, sobre a força que nasce do desespero e sobre como, às vezes, os finais mais improváveis nascem dos começos mais sombrios. A casa Fairfax, em Manchester, cheirava a derrota, não um cheiro imediato. Ele se infiltrava lentamente como umidade pelas paredes. Mofo, gin derramado que ninguém havia limpado, comida rançosa, o cheiro azedo de sonhos podres. Rosalind estava na cozinha naquela tarde sufocante de junho, tentando o impossível, transformando restos em uma refeição. Ela tinha 20 anos, mas as suas mãos pareciam 10 anos mais velhas, calejadas de lavar roupa com sabão barato e água fria, cortadas de costurar com agulhas cegas e linha áspera. Ela mexeu uma panela onde flutuavam alguns pedaços de cenoura murcha, meia cebola e ossos que já tinham dado caldo 4 vezes. Não haveria carne. Não haveria dinheiro para carne em 3 semanas. O vestido que ela usava, azul desbotado com uma gola alta escondendo o pescoço magro, tinha remendos em lugares que ela esperava que ninguém notasse debaixo dos braços, no lado esquerdo, onde o tecido rasgou num prego enferrujado. Na bainha, onde ela tentou alongá-lo depois de perceber que ainda estava a crescer. Mesmo em meio à fome, ela era bonita. Mesmo em meio à miséria. Algo nos seus olhos escuros chamava a atenção, uma intensidade, uma inteligência que a pobreza não tinha conseguido extinguir. Mas a beleza, ela tinha aprendido cedo, não pagava dívidas. Então ouviu a porta da frente abrir. Vozes masculinas, uma que ela reconheceu, o seu pai, Richard. Mas havia outra voz, desconhecida, formal, educada. Rose largou a colher de pau, limpou as mãos no avental gasto e dirigiu-se para o corredor. Ela parou nas sombras, onde podia ouvir sem ser vista, uma habilidade que desenvolvera nos últimos anos. Uma oferta extraordinária, Sr. Fairfax. A voz desconhecida pertencia a um homem mais velho, acostumado aos negócios. O meu cliente está preparado para transferir uma quantia considerável. E o que ele quer em troca? A voz de Richard soava estranhamente sóbria, suspeitamente clara. A mão da sua filha em casamento. O mundo pareceu parar. Rose sentiu as pernas fraquejarem. Ela encostou-se na parede, a madeira áspera arranhando a palma da mão. A minha filha tem apenas 20 anos, disse Richard. Mas não havia indignação na sua voz. Apenas curiosidade calculista. O meu cliente está ciente disso. Ele também está ciente de que a sua família enfrenta dificuldades consideráveis. Pausa. Rose podia ouvir o seu próprio coração bater. Quanto? Perguntou o pai. 80 mil libras. O valor era absurdo. Rose pensou que tivesse ouvido mal. 80 mil libras. Era mais dinheiro do que a sua família tinha visto em toda a sua vida. Era o seu preço. Metade adiantado, continuou a voz desconhecida. Metade após a cerimônia, o meu cliente também está disposto a assumir todas as dívidas pendentes da família. Quem é o seu cliente? Perguntou Richard. E Rose podia ouvir a ganância crua em cada sílaba. Ele prefere permanecer anônimo até que os termos gerais sejam aceites. Mas posso dizer que é um homem de posição considerável. Duque de Ashworth, um dos nobres mais poderosos da Inglaterra. Rose prendeu a respiração. Um duque? Não apenas um nobre qualquer, um duque. E a minha filha, ela aceitou isso? Ela ainda não foi informada. O meu cliente preferiu garantir primeiro que você estivesse receptivo à proposta. Silêncio.
Então Richard riu. Um som áspero e cruel. Receptiva. Por 80.000 libras e uma ligação a um duque. Pode levá-la amanhã. Rose mordeu a mão para não gritar. 3 horas se arrastaram como uma eternidade antes que o pai a chamasse. Rosalind. Ela conhecia aquele tom. Não era a voz arrastada da embriaguez. Era a voz aguda da ganância satisfeita. Rose entrou no que antes era a biblioteca. Agora era apenas uma sala com prateleiras vazias. Os livros tinham sido vendidos meses atrás e havia um cheiro permanente de gin barato. Sente-se. Ela sentou-se na cadeira de madeira dura, mantendo as costas direitas. Era tudo o que ela tinha. Postura, dignidade que ninguém podia vender. Richard olhou para ela por um longo momento. Os seus olhos estavam vermelhos, com as bordas vermelhas, mas havia uma clareza neles que assustava mais do que a embriaguez. Recebi uma proposta para ti. Um homem, um duque, o Duque de Ashworth, quer casar contigo. Ele está a oferecer 80.000 libras pela tua mão. Quem é ele? Isso não importa. Importa para mim. Richard bateu com a mão na mesa. O som ecoou na sala vazia. Não estás em posição de exigir nada. Olha à tua volta, Rosalind. Olha no que nos tornamos. Ele gesticulou violentamente em direção às paredes manchadas, em direção às prateleiras vazias. Temos 2 meses antes do despejo. Não há mais nada para vender. A tua mãe está a adoecer porque não há dinheiro para um médico. O teu irmão deixou a escola porque não temos dinheiro para comprar livros. A tua irmã usa vestidos com tantos remendos que as outras crianças zombam dela na rua. Cada palavra era como uma pedra atirada nela. E tu tens a oportunidade de mudar tudo isso com uma palavra, uma decisão. Vendendo-me não era uma questão. Salvando a tua família, Richard levantou-se e contornou a secretária. Ele vai casar contigo legalmente, de forma adequada. Será sua esposa, uma duquesa, não algo inferior. E o que ele quer de mim? Perguntou Rose, embora já soubesse a resposta. O que qualquer homem quer da sua esposa? O ar pareceu sair dos seus pulmões. Quantos anos ele tem? Richard hesitou. Apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Isso não importa. Quantos anos? Insistiu Rose, levantando a voz. 75. O número caiu como uma pedra num poço profundo. Rose sentiu a bile subir à garganta. Ela engoliu em seco, forçando-a a descer. Não. A palavra saiu como um sussurro. Não, não posso. A bofetada veio tão rápido que ela não teve tempo de se preparar. A sua cabeça se virou bruscamente para o lado. A dor explodiu na sua bochecha. O gosto metálico de sangue encheu a sua boca. Você vai, sussurrou Richard, agarrando o seu braço com força brutal. Os dedos dele cravaram-se na sua pele, sem dúvida deixando hematomas. Você vai sorrir, vais agradecer, e vais casar com o Duque de Ashworth. Ele puxou-a para si, com o rosto a centímetros do dela. Porque se não o fizeres, se arruinares esta oportunidade com a tua teimosia egoísta, ele apontou para a janela onde se ouviam vozes de crianças. Tom e Lily brincavam no jardim abandonado. Eles vão pagar. A tua mãe vai pagar. Vou atirá-los para a rua. Todos eles. Não farias isso. Mas mesmo enquanto dizia isso, Rose sabia que era mentira. Tenta. Richard soltou-a abruptamente. Ela cambaleou e agarrou-se à borda da secretária. Tens 48 horas para aceitar. Depois disso, a oferta expira e esta família afunda-se e a culpa será tua. Ele saiu, batendo a porta com tanta força que o vidro vibrou na moldura. Rose ficou sozinha na sala silenciosa. Lentamente, ela levantou a mão para tocar o rosto. A pele estava quente, dolorida. As pernas já não a sustentavam. Ela deixou-se deslizar para o chão, com as costas encostadas à secretária. E pela primeira vez em anos, ela permitiu-se chorar. Não eram soluços altos, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, queimando a pele ferida, caindo no vestido remendado e deixando manchas escuras no tecido desbotado. 75 anos, pensou ela, atordoada. Um duque, e eu tenho 20 anos. Ela ficou ali no chão, abraçando os joelhos enquanto o sol se punha lá fora e as sombras devoravam a sala. Ela ouvia os sons da casa ao seu redor. A mãe a preparar a mesa para o jantar frugal. Lily a cantarolar alguma canção infantil. Tom a ler em voz alta para a irmã mais nova. Sons de família. Sons de pessoas que dependiam dela. E lentamente, muito lentamente, Rose sentiu algo endurecer dentro de si.
Não era aceitação, não era resignação. Era algo mais frio, mais duro. Se vou ser vendida, pensou ela, pelo menos será por um preço que salvará as pessoas que amo. E depois disso, encontrarei uma maneira de sobreviver a isso. Ela levantou-se lentamente, com as pernas doridas por ficar na mesma posição por tanto tempo. Limitou o rosto com as costas da mão e ajeitou o vestido. Quando saiu da biblioteca, era como se nada tivesse acontecido, com o rosto cuidadosamente vazio de emoção. Passos firmes. Apenas a marca vermelha na sua bochecha traía o que tinha acontecido. As 48 horas seguintes passaram numa névoa de terror e insônia. Rose deitou-se na cama estreita que partilhava com Lily, olhando para o teto rachado, tentando encontrar uma alternativa. Qualquer alternativa. Fugir para onde? Sem dinheiro, sem conexões. Uma mulher solteira seria presa em poucos dias por vadiagem. Recusar e aceitar as consequências? Ver Tom abandonar qualquer sonho de futuro? Ver Lily crescer em uma miséria ainda maior? Não havia alternativa. Na manhã do terceiro dia, ela desceu as escadas com sua decisão tomada. Seu pai estava na sala de estar. Era a primeira vez em semanas que ela o via acordado tão cedo. Ele estava esperando, ela percebeu. Esperando pela resposta. Eu aceito, disse ela sem rodeios. Com uma condição, Richard piscou, surpreso. Condição. Quero que o dinheiro seja usado primeiro para a educação de Tom e Lily, depois para as dívidas. Se um único centavo for gasto em Jean, ela olhou para ele fixamente. Direi ao Duque exatamente que tipo de homem você é. Por um momento, ela pensou que ele iria bater nela novamente. Mas então Richard sorriu. Um sorriso torto, quase respeitoso. Muito bem, concordou. E quero ver o contrato antes de assinar qualquer coisa. Não sabes ler contratos legais. Então vou aprender rapidamente. Richard observou-a por um longo tempo. Cresceste, agora vejo isso. Tarde, mas cresceste. Não era um elogio. Não era um pedido de desculpas. Apenas uma observação. Quando vou conhecê-lo? Perguntou Rose. Esta tarde, às 15 horas, na pousada Rose and Crown. Vou levar a minha mãe comigo, disse o advogado. Ou levo a minha mãe ou não vou. Rose cruzou os braços. Decida você. Por um momento, a tensão tomou conta do ar. Então Richard fez um gesto de desprezo com a mão. Faça o que quiser, desde que apareça. O Rose and Crown era um estabelecimento respeitável no centro de Manchester. Não era luxuoso, mas era decente. Mesas de mármore, cadeiras de ferro, um ar de respeitabilidade burguesa. Rose chegou com a mãe às 15 horas em ponto. Ambas usavam os seus melhores vestidos, que não eram muito bons. O de Rose, azul marinho com gola branca, tinha sido discretamente remendado. O de Margaret, cinza escuro, estava desbotado nas dobras, mas elas mantiveram as costas retas e a cabeça erguida. Um homem corpulento na casa dos 50 anos levantou-se quando as viu. O advogado, presumivelmente o Fairfax da senhora, fez uma breve reverência. Advogado Whitmore, por favor, sigam-me. Ele levou-as até uma mesa no canto, discretamente escondida por biombos decorativos. E lá, sentado de costas para elas a princípio, estava um homem. Quando ele se virou e se levantou ao vê-las, Rose teve que se forçar a não recuar. Ele era muito, muito velho, cabelo completamente branco, rosto profundamente marcado pelo tempo, rugas ao redor dos olhos, sulcos nas laterais da boca. Pele fina como pergaminho revelando veias azuladas nas têmporas, ainda alto, mas encurvado, ombros que antes eram largos, agora ligeiramente caídos, mãos manchadas pela idade, tremendo quase imperceptivelmente. Ele usava roupas de qualidade óbvia, tecidos que custavam mais do que tudo o que Rose possuía, casaco perfeitamente cortado, gravata de seda, bengala de ébano com cabo de prata. Tudo nele denotava imensa riqueza e poder. Mas foram os olhos que a pararam. Cinza azulados, ainda vivos, ainda inteligentes, olhando para ela com uma atenção que fez Rose sentir-se completamente exposta. Senhorita Rosalind. A voz dele era educada, surpreendentemente firme para alguém tão velho. Sotaque da classe alta, com a autoridade inconfundível de alguém acostumado a ser obedecido. Duque Edmund Ashworth. É uma honra conhecê-la. Ele estendeu a mão. Rose olhou para aquela mão manchada, trêmula. A mão de um dos homens mais poderosos da Inglaterra,
A mão que em breve teria o direito de tocar cada parte do seu corpo. Ela forçou-se a aceitá-la. A pele estava seca, fina, mas o aperto era surpreendentemente firme. Vossa Graça, Sra. Fairfax. Ele virou-se para a mãe dela. Fez uma reverência respeitosa. Obrigado por acompanhar a sua filha. Margaret acenou com a cabeça, incapaz de falar. Por favor, sentem-se. Eles acomodaram-se. Whitmore pediu chá, um gesto automático de civilidade numa situação profundamente incivilizada. Um silêncio tenso instalou-se como nevoeiro. Rose forçou-se a olhar diretamente para ele, a estudá-lo, assim como ele claramente a estudava. Era difícil discernir a idade exata naquele rosto marcado. Ele poderia ter 70, poderia ter 80, mas era definitivamente um homem em seus últimos anos. Imagino, Edmund finalmente disse, que você tenha perguntas. Muitas, Rose respondeu, sua voz mais firme do que ela se sentia por dentro. Mas vou começar com a mais óbvia. Por quê? Por que você? Sim, Edmund cruzou as mãos sobre a mesa. Porque preciso de uma esposa e você, aparentemente, precisa de dinheiro. A franqueza brutal era quase revigorante. Estou a morrer, menina Rosalind. Insuficiência cardíaca terminal. Os médicos deram-me 6 meses, talvez 10 se eu tiver sorte, e preciso de uma esposa antes de partir. As palavras pairaram no ar como um prego mortal. Rose sentiu a sala inclinar-se ligeiramente. 6 meses, no máximo. Não vou viver para ver outra primavera. Ele disse isso com naturalidade, como se estivesse a discutir o tempo. É por isso que estou a oferecer-lhe isto. Case-se comigo agora. Torne-se a duquesa de Ashworth. E quando eu morrer, o que será em breve, herdará tudo, a minha fortuna pessoal, independência financeira para o resto da vida. Liberdade. Rose olhou para ele tentando processar a informação. Um duque moribundo. 6 meses. Herdar tudo. Há milhares de jovens na Inglaterra que precisam de dinheiro, contou Rose. Por que especificamente eu? Porque fui informado de que a tua família está numa situação particular. Precisas de dinheiro desesperadamente para considerar este acordo, e porque o meu advogado investigou e descobriu que és jovem, saudável e de caráter moral adequado. Cada palavra fazia Rose sentir-se cada vez mais como gado a ser avaliado para a compra. Tem 75 anos, disse ela. Não era uma pergunta. Sim, e eu tenho 20. Estou ciente disso. E, no entanto, parece-lhe apropriado. Pela primeira vez, algo passou pelo rosto de Edmund. Não exatamente emoção, mas talvez reconhecimento de que a situação era tão grotesca quanto ela estava a apontar. Não, disse ele suavemente. Não me parece apropriado. Parece-me necessário por razões que ainda não lhe dizem respeito e aparentemente necessário para si, ou não estaria aqui. O chá chegou. Ninguém tocou nas chávenas. Margaret, que tinha permanecido em silêncio, finalmente falou. Vossa Graça, perdoe a minha franqueza, mas a minha filha tem 20 anos. Ela é jovem, tem toda a vida pela frente. Vossa Graça está claramente nos seus últimos anos. Não seria mais apropriado? Ela não conseguiu terminar. Procurar uma esposa mais adequada à minha idade, completou Edmund. Sim, senhora, seria. Mas essa não é a minha situação. Preciso de uma esposa jovem, saudável, capaz de assumir certas responsabilidades, e o seu marido foi muito claro sobre a situação financeira da sua família. O meu pai não tinha o direito, começou Rose. O seu pai tem todos os direitos legais, interrompeu Edmund, embora não de forma rude. Você é solteira, mora sob o teto dele. De acordo com a lei, ele tem autoridade sobre o seu casamento. De acordo com a lei, as mulheres são propriedade, respondeu Rose, com amargura em cada palavra. Sim. Edmund acenou com a cabeça calmamente. Elas são, e esta é a minha oferta. Torne-se minha propriedade legal através do casamento, e eu garanto que a sua família será salva da ruína completa. Ele tirou um envelope do bolso interno. Este é o contrato preliminar. Ele especifica que 80.000 wellies serão transferidos. Metade antes do casamento, metade depois. Todas as dívidas da sua família serão liquidadas. Os seus irmãos receberão educação adequada. A sua mãe terá uma pensão vitalícia de 200 mensais. Rose pegou o documento com as mãos ligeiramente trêmulas. Ela começou a ler. A linguagem jurídica era densa, complicada, mas os números eram claros.
Era mais dinheiro do que ela conseguia processar. E, em troca, a voz de Rose mal passava de um sussurro. O que espera de mim durante esses meses? Algo passou pelo rosto de Edmund. Isso, menina Rosalind, discutiremos se concordar com o acordo. Mas garanto-lhe, a sua voz suavizou-se ligeiramente. Não sou o monstro que esta situação faz parecer. As palavras flutuavam no ar como uma ameaça. Rose sentiu náuseas. Ela as reprimiu. Quando seria o casamento? Em um mês, tempo suficiente para você se mudar para a minha propriedade, acostumar-se à sua nova casa, preparar-se adequadamente. E se eu recusar, então eu me retiro agora. Retire a sua oferta e procure outra pessoa. Edmund inclinou-se ligeiramente para a frente. Mas nós dois sabemos que você não vai recusar, porque a sua família precisa desesperadamente desse dinheiro. Era verdade, e ambos sabiam disso. Rose olhou para a mãe. Margaret tinha lágrimas silenciosas a correrem pelo rosto, mas acenou com a cabeça. Uma vez permissão ou talvez desculpa? Rose respirou fundo. Tenho condições. As sobrancelhas de Edmund levantaram-se. Está em posição de negociar? Estou em posição de recusar. O que significa que sim, tenho alguma margem para negociar. Por um instante, ela pensou que tinha ido longe demais. Mas então, algo como respeito, ou talvez apenas diversão, cruzou os olhos dele. Muito bem. Quais são as suas condições? Primeiro, quero uma garantia por escrito de que o dinheiro para a educação dos meus irmãos será reservado e que o meu pai não poderá mexer nele. Concordo. Whitmore pode preparar isso. Segundo, quero ver a propriedade antes do casamento. Saber onde vou morar. Você se mudará para lá na próxima semana. Terá um mês inteiro antes da cerimônia. E terceiro, ela engoliu em seco. Quero que este casamento seja público, uma cerimônia adequada com testemunhas para que ninguém possa dizer que fui coagida ou que o senhor estava incapacitado. Edmund estudou-a por um longo tempo. É mais inteligente do que eu esperava. Surpreende-o que uma mulher tenha inteligência? Surpreende-me que uma mulher de 20 anos, numa situação desesperada, ainda tenha lucidez para proteger os seus próprios interesses. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Aceito as suas 3 condições. Temos um acordo? Rose olhou para a mão estendida. Era a última chance, o último momento em que ela poderia desistir. Ela pensou em Tom, sonhando em estudar engenharia, mas sem livros para ler. Pensou em Lily, envergonhada de suas roupas remendadas. Pensou em sua mãe, lentamente quebrando sob o peso de anos de abuso. E pensou em si mesma, no que estava prestes a fazer, no que seria esperado dela. Mas ela não tinha escolha. Nunca teve. Ela pegou a mão dele. Temos um acordo, Vossa Graça. A pele dele era fria, seca, como segurar papel velho. Uma semana depois, a carruagem chegou para buscá-la, preta, polida, com o brasão dos Ashworth na porta, um veado prateado sobre um campo de folhas de carvalho verdes, e acima dele, a coroa ducal, símbolo de uma das mais altas posições na nobreza britânica. Os vizinhos saíram para ver, murmuravam. Rose podia sentir os seus olhares, as suas especulações. Um duque. O Duque de Ashworth ia casar com uma rapariga de uma família arruinada. A sua mala estava pronta. Uma coleção patética que cabia numa única mala. 3 vestidos, roupa interior remendada, o livro de poesia da sua avó, uma miniatura dos seus irmãos. Era tudo o que ela possuía. A despedida foi rápida e dolorosa. Lily chorou, agarrada à saia de Rose. Vais voltar? Sim, vou voltar. Mentiu Rose porque não sabia se era verdade. Prometo. Tom abraçou-a com força, sussurrando no seu ouvido. Não mereces isto. Nada disto. Não se trata de merecer, respondeu ela baixinho. É uma questão de sobreviver. A mãe apenas segurou o rosto dela nas mãos por um longo momento, memorizando cada detalhe. Depois, beijou-lhe a testa e afastou-se incapaz de falar. O pai não apareceu para se despedir. Estava no escritório, a contar as primeiras 40 mil libras que Whitmore tinha entregue. Rose ficou grata pela ausência dele. A viagem até Ashworth Manor demorou 3 horas sob o sol escaldante de julho. Rose passou o tempo a olhar pela janela, vendo Manchester desaparecer gradualmente, substituída por campos, vinhas e pequenas aldeias. A Sra. Pitton, a governanta que tinha vindo buscá-la, era uma mulher de poucos sorrisos e menos palavras.
Mas não era cruel, apenas eficiente. Sua excelência aguarda a sua chegada. Foi tudo o que ela disse durante toda a viagem. Quando a mansão finalmente apareceu no horizonte, Rose teve de recuperar o fôlego. Era enorme, imponente. Não era apenas uma casa, era praticamente um palácio. Pedra cinzenta contra o céu azul, com 4 torres erguendo-se como sentinelas. Jardins estendendo-se em geometria perfeita, que parecia se estender por quilômetros. Um lago ao fundo, refletindo as nuvens, dezenas de chaminés, centenas de janelas captando a luz do sol. Esta era a sede de um duque. Este era o poder manifestado em pedra e terra. Não era um lar, era uma fortaleza, uma prisão dourada, e em breve seria dela. A carruagem parou em frente à entrada principal. Degraus de mármore, pelo menos 20, levavam a portas duplas de carvalho esculpidas com o brasão dos Ashworth e cenas de batalhas medievais. Edmund esperava no topo dos degraus. A luz do dia, tendo como pano de fundo a sua casa ancestral, ele parecia simultaneamente mais poderoso e mais frágil. O Duque de Ashworth, um dos homens mais ricos da Inglaterra, de pé nos degraus de um palácio que pertencia à sua família há 4 séculos, mas também um homem idoso, apoiando-se pesadamente na bengala, cada respiração um esforço visível. Quando os seus olhos encontraram Rosas, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Menina Rosalind, bem-vinda à mansão Ashworth. Ela desceu da carruagem, forçando as pernas a não tremerem. Vossa Graça, venha, deixe-me mostrar-lhe a sua nova casa. O interior era ainda mais impressionante do que o exterior. Hall de entrada com piso de mármore xadrez em preto e branco, tão vasto que toda a sua casa de infância poderia caber dentro dele. Uma escadaria dupla de mármore branco curvava-se até o segundo andar. As balaustradas eram douradas com folha de ouro. Pelo menos 6 lustres de cristal refletiam a luz do sol em milhares de flashes brilhantes. Tapeçarias antigas cobriam as paredes, retratos de gerações de duques de Ashworth observavam com olhos severos. 400 anos de história nessas paredes, disse Edmund, caminhando lentamente, sua bengala batendo ritmicamente no mármore. O meu trisavô foi nomeado o primeiro duque de Ashworth pela rainha Elizabeth, a Ferran, pelos serviços prestados à coroa. Esta mansão foi construída para refletir essa honra. Sobreviveu a guerras, escândalos, dificuldades financeiras, revoluções e agora será sua. Minha, repetiu Rose confusa. Ele acabou por não dar mais detalhes. Guiou-a até ao andar de cima. Cada degrau parecia custar-lhe esforço, embora tentasse escondê-lo. Rose percebeu como a sua respiração se tornava mais difícil, como ele fazia pausas discretas a cada poucos degraus. Ele está mesmo a morrer, pensou ela. Não é mentira. O corredor do segundo andar estendia-se infinitamente. Portas de carvalho, janelas altas, retratos nas paredes, gerações de duques e duquesas de Ashworth observando a intrusa. Homens em uniformes militares, mulheres em vestidos elaborados, todos com a mesma cor de olhos cinza azulados. Todos com expressões de autoridade absoluta. Os seus aposentos. Edmund parou diante de uma porta dupla e abriu-a. Rose entrou e teve que reprimir um suspiro. Sala de estar privada decorada em tons de verde-mar e creme. Móveis delicados que pareciam caros demais para tocar. Cadeiras Luís XVI. Uma escrivaninha incrustada com madrepérola. Cortinas de seda que provavelmente custavam mais do que o rendimento anual do seu pai. Lareira já acesa, apesar do calor de julho, com uma cornija de mármore esculpida com querubins. Através da porta à esquerda, ela viu um quarto com uma cama de dossel maior do que toda a sua antiga cozinha. A cama em si era uma obra de arte. 4 colunas esculpidas que chegavam quase ao teto, cortinas de seda esmeralda, colcha bordada com fios de ouro. É demais, foi tudo o que ela conseguiu dizer. É adequado para a futura duquesa de Ashworth, corrigiu Edmund. A senhora Patton trará as suas coisas. O jantar é às 8. Vista-se adequadamente. Há roupas novas no guarda-roupa. Rose virou-se bruscamente. Roupas novas. Não pode jantar como futura duquesa com vestidos remendados, disse ele simplesmente. Considere isso um presente de boas-vindas. Antes que ela pudesse responder, ele já estava a sair. Fechando a porta suavemente atrás de si, Rose ficou sozinha naquele espaço enorme,
bonito e sufocante. Ela foi até o guarda-roupa mencionado e abriu-o lentamente. Dentro havia pelo menos 15 vestidos, sedas, veludos, musselinas, brocados em cores que ela nunca tinha usado. Azul safira, verde esmeralda, rosa antigo, bordô profundo, cinza prateado. Cada um era uma obra-prima da alfaiataria, costurado à mão, com detalhes elaborados, rendas da Bélgica e seda da França. Cada um valia mais do que tudo o que a sua família possuía. Ela tocou um com os dedos trêmulos. O tecido era tão macio que parecia pecaminoso. Este é o preço, pensou ela. Vestidos bonitos, quarto luxuoso, o título de duquesa e, em troca, ela não conseguiu terminar o pensamento. Ela aproximou-se da janela. Lá fora, os jardins estendiam-se com uma perfeição impossível. Um exército de jardineiros trabalhava em silêncio, aparando sebes em formas geométricas, cuidando de canteiros de flores dispostos em padrões elaborados. Fontes brilhavam à luz do sol. Pavões pavoneavam-se por relvados perfeitamente cuidados. Tudo ordenado, controlado, nem um ramo fora do lugar. Rose pressionou a testa contra o vidro frio e permitiu-se sentir todo o peso do que estava prestes a acontecer. Em um mês, ela seria sua esposa, a duquesa de Ashworth, legalmente completa. O primeiro jantar foi uma aprovação civilizada. Às 20 horas em ponto, uma batida suave na porta. Uma jovem criada, que não devia ter mais de 16 anos, entrou com uma reverência nervosa. Vossa Graça, quero dizer, senhorita, vim ajudá-la a vestir-se para o jantar. Rose escolheu o vestido mais simples, azul escuro, mangas compridas, decote modesto, mas mesmo assim infinitamente mais elegante do que qualquer coisa que ela já tivesse usado. A criada, que se apresentou como Annie, ajudou-a a vesti-lo, a prender o cabelo num coque elaborado e a escolher sapatos que realmente servissem. Quando Rose se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Parecia respeitável, até elegante, como alguém que realmente pertencia à casa de um duque. Mas por baixo do vestido bonito, continuava a ser a mesma jovem aterrorizada. A sala de jantar era ainda mais intimidante do que o resto. Uma mesa de carvalho que facilmente acomodava 40 pessoas, embora houvesse apenas lugares para duas, uma em cada extremidade, separadas por pelo menos 6 metros de madeira polida. Prata brilhando sob a luz de 3 enormes lustres, porcelana tão fina que era quase transparente, pintada com o brasão dos Ashworth, copos de cristal que refletiam a luz das velas como diamantes. Edmund já estava sentado, vestido formalmente com roupas pretas de noite. Ele levantou-se quando ela entrou, um gesto de cortesia que a surpreendeu. Senhorita Rosalind está linda. Obrigada pelas roupas, disse ela com rigidez. Não era necessário. Sim, era. A sociedade tem expectativas. É melhor satisfazê-las desde o início. Ela sentou-se na cadeira que um criado puxou para ela. A distância entre ela e Edmund à mesa era absurda. Ela teria que levantar significativamente a voz para ser ouvida corretamente. O jantar começou. 5 pratos, cada um apresentado com cerimônia elaborada por criados silenciosos em libré. Sopa de espargos, truta com molho de limão, fazão assado com ervas, salada com legumes da estufa, tarte de limão com natas. Era mais comida do que Rose tinha visto em semanas, mas mal conseguia comer. A comida tinha gosto de cinza na boca. Não tem apetite? Perguntou Edmund, percebendo que ela estava apenas a empurrar a comida no prato. É muito pesado. Não estou habituada. Vai habituar-se, disse ele simplesmente. Nas próximas semanas vamos estabelecer uma rotina. De manhã vai estudar na biblioteca, administração da propriedade, finanças, leis que regem a herança e a gestão de uma casa ducal. À tarde, a senhora Peton vai ensinar-lhe etiqueta e as responsabilidades de uma duquesa. À noite, vamos jantar juntos. Cada palavra soava como uma sentença. Programação rígida, vida controlada, e após o casamento, Rose forçou-se a perguntar. Edmund fez uma pausa. Garfo no ar. Após o casamento, serás a duquesa de Ashworth. Com todas as responsabilidades que o título implica, ele não respondeu realmente à pergunta. Rose não insistiu. As semanas seguintes arrastaram-se numa estranha névoa de rotina e terror crescente. Rose acordava às 6 horas todas as manhãs e tomava o pequeno almoço sozinha. Às 7 horas,
Encontrava-se com Edmund na biblioteca para aulas que duravam até ao meio-dia. Ele era um professor exigente, mas paciente. Ensinou-lhe a ler livros-razão, a avaliar colheitas, a negociar com inquilinos, mantendo a dignidade mútua. Mas também lhe ensinou coisas específicas de ser duquesa, as obrigações sociais, o trabalho de caridade esperado, as conexões políticas que vinham com o título, como organizar eventos para centenas de convidados, como navegar pela complexa hierarquia da região. Veja aqui, ele apontou uma manhã para um número no livro Razão. Este inquilino, o Sr. Davis, está 3 meses atrasado no pagamento. Qual seria a sua decisão? Rose estudou os números. Despejá-lo. Poderia fazê-lo. Seria legal. Mas seria certo? Edmund voltou algumas páginas. Veja o histórico dele. 15 anos pagando pontualmente. Então a esposa dele adoeceu. Ele teve que pagar o médico. O que isso lhe diz? Que ele é um homem honrado em circunstâncias difíceis, exatamente. Então você oferece a ele uma prorrogação, talvez trabalho extra durante a colheita para compensar. Você mantém a dignidade dele, mantém a propriedade produtiva. Edmund sorriu. Um duque ou duquesa que governa apenas com crueldade não dura. A crueldade é fácil. A justiça requer reflexão. Rose absorveu tudo como terra seca absorve a chuva. Para sua surpresa, descobriu que adorava isso. O desafio intelectual, a sensação de competência crescente. Nasceu para isto, comentou Edmund uma manhã, observando-a calcular mentalmente as projeções da colheita. A administração requer uma mente perspicaz e um coração compassivo. Tem ambos. Será uma excelente duquesa. Pela primeira vez na vida, Rose sentiu-se capaz, até poderosa, mas sempre manteve distância de Edmund. Nunca se aproximou demasiado. Nunca permitiu que as conversas se tornassem pessoais. Era a sua única proteção contra o que estava por vir. As tardes com a Sra. Patton eram outro tipo de tortura. A governanta ensinava postura, etiqueta, como conversar sem dizer nada de substancial, como descer escadas sem tropeçar em saias volumosas, qual garfo usar para cada um dos 12 pratos, como fazer reverências a diferentes níveis da nobreza, e como futura duquesa, ela não faria reverências a quase ninguém, exceto a realeza. A sociedade estará constantemente a observá-la, advertiu a Sra. Patton, corrigindo a postura de Rose pela 10ª vez naquela tarde. Uma duquesa está sempre sob escrutínio. Um erro e eles nunca deixarão você esquecer que não nasceu com o título. Não lhes dê esse prazer. Por que está a ajudar-me? Rose perguntou numa tarde, após uma aula particularmente exaustiva. É óbvio que não aprova este casamento. A Sra. Patton parou de ajustar a manga de Rose. Não aprovo a situação, mas não a culpo por isso, disse ela finalmente. E sua graça é um bom homem, o melhor duque que esta propriedade já teve em gerações. Ele merece que seu último desejo seja cumprido adequadamente. Último desejo. Mas a governanta não deu mais detalhes. Ela apenas continuou com os ajustes em silêncio, deixando Rose com mais perguntas do que respostas. À noite, os jantares continuavam, sempre formais, sempre distantes. Edmund falava sobre a propriedade, sobre a história da família, sobre responsabilidades futuras, mas nunca sobre nada pessoal, nunca sobre os seus sentimentos, os seus medos, os seus arrependimentos. Rose estava grata pela distância. Ela preferia não conhecê-lo. Seria mais fácil depois, mas às vezes ela o flagrava a observá-la com uma expressão estranha. Não era luxúria, nem possessividade, era algo mais suave, quase tristeza. 3 semanas após a sua chegada, Rose estava sozinha na biblioteca quando encontrou algo escondido atrás de outros livros. Era um pequeno retrato emoldurado em prata manchada. Uma mulher de talvez 40 anos, bela de uma forma serena. Cabelo castanho, olhos gentis, um sorriso que parecia iluminar toda a pintura e pintado na parte inferior. Vivian, Duquesa de Ashworth, 1845-1880. Vivian Rose virou-se bruscamente. Edmund estava na porta a observá-la. Minha esposa, ele entrou lentamente, pegou o retrato com mãos reverentes. Ela faleceu há 7 anos. Insuficiência cardíaca, ironicamente, a mesma condição que me matará. Era a primeira vez que ele mencionava a morte tão francamente. Ela era linda, disse Rose, porque parecia ser a coisa educada a dizer.
Ela era, mas mais do que isso, era inteligente, compassiva, forte. Edmund traçou o rosto na pintura com um dedo trêmulo. 40 anos juntos. Ela tinha 17 anos quando nos casamos. Eu tinha 19. Crescemos juntos. Construímos esta vida juntos. 40 anos. E nenhum único dia foi suficiente. O silêncio caiu. Pesado e significativo. Você a amava, disse Rose. Não era uma pergunta mais do que a minha própria vida. Edmund olhou para Rose. E antes que você pergunte, não, você não é uma substituta para ela. Ninguém poderia ser. Então por que se casar novamente? Porque eu preciso, por razões que você entenderá. Eventualmente sempre segredos. Rose estava a receber uma lição da Sra. Patton sobre qual garfo usar para ostras quando ouviram a comoção. Vozes altas no hall de entrada. Uma voz masculina, jovem, furiosa, rompendo o silêncio habitual da mansão. Onde ele está? A Sra. Patton empalideceu. Oh, não, é o Sr. Alexander. Quem? Mas a governanta já estava a sair apressada, deixando Rose sozinha na sala de jantar. Rose foi até a porta, a curiosidade superando a prudência. No corredor, ela podia ver o hall de entrada principal. Um homem de aproximadamente 32 anos estava no centro do hall de mármore, alto, cabelo castanho escuro despenteado pela viagem. Olhos cinza-azulados que se assemelhavam aos de Edmunds, mas eram jovens, furiosos, ardendo com uma intensidade que o tio nunca demonstrava. Ele usava roupas de viagem cobertas de poeira. Claramente, ele tinha cavalgado muito para chegar. Sr. Alexander, por favor. A Sra. Patton tentou acalmá-lo. Sua graça é... Não me importa onde ele está. Quero vê-lo agora, praticamente rugiu Alexander. Recebi uma carta absurda dizendo que ele vai se casar. Em 3 dias ele perdeu completamente a razão. Então seus olhos percorreram o corredor e pousaram em Rose. Ele parou, estudou-a e algo sombrio cruzou seu rosto. Você? Ele caminhou em direção a ela com passos longos e predatórios. És tu? A noiva milagrosa? Rose forçou-se a não recuar. Sou Rosalind Fairfax. Quantos anos tens? Não era uma pergunta educada. Era uma acusação. 20. Alexander soltou uma risada amarga, sem humor. 20. Claro, e o meu tio tem 75. Não achas isso obsceno, Alexander? A voz de Edmund cortou o ar como um chicote. Ele estava no topo da escada, apoiando-se pesadamente na bengala, com o rosto pálido, mas os olhos firmes. Vais parar com essa grosseria agora. Alexander virou-se para o tio. Grosseria, grosseria. Estás prestes a casar com uma rapariga jovem o suficiente para ser tua bisneta, e eu sou o rude. Meu escritório. Da Edmund começou a descer as escadas lentamente. Rosalind, por favor, deixa-nos a sós. Mas Alexander não esperou. Não, ela também deve ouvir isto. Quanto ele está a pagar à tua família, senhorita? Qual é o preço atual para se tornar uma duquesa hoje em dia? O rosto de Rose ardeu. Vergonha, raiva e humilhação misturaram-se numa onda quente. Já chega, rugiu Edmund com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Não vais falar com ela assim. Não na minha casa. Na sua casa. Por quanto tempo mais, tio? 6 meses? 3? Alexander gesticulou violentamente. E então isso. Essa criança herda tudo, enquanto eu, seu sobrinho, seu sangue, seu herdeiro... Recebo o quê? O título sem fortuna para sustentá-lo. Um ducado vazio, enquanto ela controla a riqueza. Venha para o escritório, disse Edmund, com voz baixa, mas perigosa. Agora, ou saia da minha propriedade e nunca mais volte. Os 2 homens ficaram frente a frente. Rose podia sentir a tensão. Anos de história, amor, ressentimento, medo, tudo concentrado naquele momento. Finalmente, Alexander acenou com a cabeça bruscamente e seguiu o tio. Mas antes de desaparecer pelo corredor, ele lançou um último olhar para Rose. Não era apenas raiva. Era algo mais frio, mais calculista. Tenha cuidado, aquele olhar dizia claramente. Isto não acabou. Rose não viu Edmund nem Alexander pelo resto do dia. Vozes abafadas vieram do escritório por horas, às vezes altas, às vezes tão intensas que era impossível distinguir as palavras. Somente ao anoitecer, Edmund finalmente apareceu. Ele parecia exausto, 10 anos mais velho do que pela manhã. Peço desculpa por teres testemunhado isso, disse ele simplesmente, afundando-se pesadamente numa poltrona da biblioteca.
Ele é teu sobrinho, disse Rose. Não era uma pergunta. Sim, o filho do meu irmão mais novo, que morreu há 12 anos. Alexander herdará o título de duque quando eu morrer. As terras vinculadas, a propriedade principal, tudo o que deve passar com o ducado por lei, mas não a fortuna pessoal. Não, Edmund olhou para ela, e ele sempre esperou herdar tudo, o título, as terras e a riqueza. É compreensível que ele esteja chateado. Ele odeia-me. Ele não conhece-te. Ele está zangado com a situação. Não especificamente contigo, mas Rose não tinha a certeza se acreditava nisso. Os 3 dias seguintes até o casamento foram tensos. Alexander permaneceu na propriedade. Ele tinha os seus próprios aposentos herdados do pai, mas cruzava-se com Rose nos corredores, no jardim, na sala de jantar. Sempre educado, sempre frio, sempre observando-a com aqueles olhos cinza-azulados que pareciam catalogar cada mancha, cada imperfeição. Rose sentia-se como um inseto sob um vidro. Na manhã do casamento, enquanto Annie a vestia, ela ouviu alguém bater à porta. Entre. Para sua surpresa, era Alexander. Ele parou na soleira da porta, olhando para ela no vestido de noiva. Por um momento, algo parecido com dor cruzou seu rosto. Vim pedir desculpas, disse ele abruptamente. Pela minha grosseria quando cheguei, foi injusto. Obrigada. Mas não mudei minha opinião sobre esta situação, continuou ele. Acho que é exploração. Acho que meu tio está a ser manipulado e pretendo protegê-lo até mesmo dele mesmo. Ele é um adulto capaz de tomar as suas próprias decisões. Ele é um homem mais velho e doente a ser seduzido por uma jovem bonita numa situação desesperada, contrapôs Alexander. Perdoe-me se não vejo romance nisto. Rose forçou-se a manter o olhar fixo nele. Pense o que quiser de mim, mas não pense mal dele. Tudo o que ele faz, faz por suas próprias razões. Boas razões. Alexander estudou-a por um longo momento. Veremos. E ele foi embora, deixando Rose a tremer, não de medo da noite de núpcias que se aproximava, mas de algo mais complicado. Alexander seria um problema. Ela tinha a certeza disso, e então chegou o dia do casamento, 27 de julho de 1887, sob um céu teimosamente cinzento, como se o próprio tempo desaprovasse. Rose acordou com náuseas que nada tinham a ver com fome. Era o dia. Não havia mais adiamentos, não havia mais tempo. Em poucas horas, ela seria sua esposa, a duquesa de Ashworth, legalmente completa, e à noite, ela não conseguia completar o pensamento sem sentir o pânico subir à garganta como ácido. Annie veio ajudá-la a vestir-se. O vestido de noiva era uma obra de arte. Seda marfim, bordados delicados com pérolas e cristais. Uma cauda que se arrastava por vários metros. Véu de renda belga tão fino que parecia névoa. Uma tiara de diamantes, diamantes verdadeiros que pertenceram a Vivian. Era lindo, era sufocante, era o traje de uma duquesa. Quando Annie terminou, Rose olhou-se no espelho. Parecia uma noiva de conto de fadas. Jovem, bonita, radiante sob o véu delicado e a tiara brilhante. Mas os seus olhos traíam tudo. Puro medo visceral que nenhuma maquilhagem poderia esconder. A cerimônia seria na capela da propriedade, pequena, mas antiga, construída no século XV, com vitrais que projetavam luz colorida sobre o altar de pedra. A capela privada dos duques de Ashworth há 400 anos. Quando chegou a hora, Rose desceu as escadas sozinha. O pai dela não tinha vindo. Para seu alívio, ele não tinha sido convidado. Mas a sua mãe estava lá, sentada discretamente no fundo da capela com Tom e Lily. A capela estava decorada com lírios brancos e rosas, centenas deles. O ar cheirava a incenso, cera de vela e promessas que não podiam ser quebradas. E no altar, à espera, estava Edmund, vestido formalmente de preto, com as vestes ducais sobre os ombros, veludo azul escuro com acabamentos em marraquejo, pesadas de história e autoridade. Apesar da sua idade e fragilidade, ele mantinha-se o mais ereto possível. Tudo no Duque de Ashworth, quando a viu começar a caminhar pelo corredor, algo passou pelo seu rosto. Não era desejo, mas algo que ela não conseguia identificar. Quase parecia compaixão. Rose caminhou lentamente pelo corredor central. Cada passo parecia levar uma eternidade. Cada passo a aproximava do inevitável. Os convidados observavam, não eram muitos, talvez 30 pessoas. Nobreza local, outros pares,
socialmente obrigados a comparecer. Murmuravam por trás dos leques, julgavam com olhos que queimavam a pele dela. Tão jovem, que pena. Claramente por dinheiro, o duque perdeu a cabeça. E ali, no primeiro banco à esquerda, Alexander observava, com o rosto cuidadosamente vazio, mas os olhos impossíveis de ler. Rose sentiu o seu olhar como um peso físico. Manteve a cabeça erguida, o rosto cuidadosamente vazio. Quando finalmente chegou ao altar, Edmund estendeu a mão. Ela aceitou. Estava gelada, tremendo ligeiramente, embora Rose não soubesse se era a mão dele ou a dela. O arcebispo, para o casamento de um duque, exigia um arcebispo, iniciou a cerimônia. As palavras tornaram-se confusas. Rose mal ouvia através do zumbido nos seus ouvidos, através do pânico que a ameaçava durante toda a cerimônia. Na saúde e na doença, ele já está doente, já está a morrer. Até que a morte os separe. A morte chegará em meses, talvez semanas. Edmund Lauron Ashworth, Duque de Ashworth, aceita esta mulher como sua legítima esposa? Aceito. Voz firme, sem hesitação. Rosalind Margaret Fairfax, aceita este homem como seu legítimo esposo? Pausa. Todos à espera. Rose olhou para Edmund. Os seus olhos cinza-azulados observavam-na calmamente, sem pressão, quase como se dissessem, ainda podes recusar. Mas ela não podia. Nunca poderia. Aceito. A sua voz soou surpreendentemente clara, rompendo o silêncio tenso da capela. Então, pelo poder que me foi conferido, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Não houve beijo. Edmund apenas pegou na mão dela, apertou-a gentilmente, como se selasse um acordo comercial e não uma união matrimonial. E Rose tornou-se a duquesa de Ashworth. A recepção foi um evento luxuoso no grande salão de baile da mansão, uma sala que ela nunca tinha visto antes, grande o suficiente para acomodar 300 convidados, lustres de cristal, uma orquestra a tocar, lacaios em libré ducal a servir champanhe e iguarias, flores em profusão, mesa repleta de pratos elaborados preparados por uma equipa de chefes franceses, champanhe a fluir livremente, enquanto os convidados celebravam uma união que todos consideravam escandalosa. Rose sorriu até a mandíbula doer. Aceitou os parabéns de condes, viscondes e barões que mal escondiam o escândalo em seus olhos frios. Tão jovem, ouviu uma condessa sussurrar para outra. Um casamento por dinheiro. Obviamente veio a resposta baixa, mas audível. Um duque pobre tão manipulado na sua velhice. E sempre, sempre, ela sentia os olhos de Alexander sobre ela, observando-a, julgando-a, catalogando cada gesto, cada palavra, cada sorriso falso. Rose manteve o rosto cuidadosamente impassível. A senhora Peton a ensinara bem. Nunca mostre que ouviu, nunca reaja, nunca dê satisfação aos cruéis. Edmund permaneceu ao seu lado durante toda a recepção. Apresentou-a formalmente a cada convidado como a minha duquesa. Manteve conversas educadas sobre nada. Desempenhou com perfeição o papel do noivo satisfeito. Mas Rose percebeu tudo. Como ele se cansava a cada hora que passava. Como a sua respiração ficava mais difícil. Como ele discretamente se apoiava mais na bengala. O homem estava claramente a esforçar-se além dos seus limites apenas para manter as aparências. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo através das janelas altas, Edmund inclinou-se e sussurrou em seu ouvido. Está na hora. O estômago de Rose deu um nó frio e duro. Na noite de núpcias, Annie ajudou-a a trocar o elaborado vestido de noiva por uma camisa de dormir simples, branca, modesta, mas mesmo assim, Rose sentia-se completamente nua e exposta. Tudo ficará bem, Vossa Graça, sussurrou Annie, percebendo o tremor incontrolável das mãos de Rose enquanto a ajudava. O título parecia estranho. Sua Graça é um bom homem, mas não ia ficar tudo bem. Como poderia estar tudo bem? Quando Annie saiu fechando a porta suavemente atrás de si, Rose ficou sozinha nos seus aposentos pela primeira vez como mulher casada, como duquesa, à espera. Ela não sabia quanto tempo tinha passado, minutos, horas. O tempo parecia ter perdido o significado, estendendo-se como cera derretida. Então, 3 batidas na porta, firmes, precisas. Entre.
A sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível. A porta abriu-se lentamente. Edmund entrou, vestindo um roupão de seda escuro sobre a roupa de dormir. Ele parecia ainda mais velho à luz suave das velas. Cada ruga mais profunda. Cada mancha da idade mais visível. A fragilidade do seu corpo impossível de ignorar. Rose forçou-se a levantar-se, a não recuar para o canto, como todos os seus instintos gritavam. Manteve o queixo erguido, embora sentisse as pernas a tremer. Dignidade, lembrou a si mesma. Pelo menos tenho isso. Edmund observou-a por um longo momento. Então, surpreendentemente, caminhou até a poltrona perto da lareira crepitante e sentou-se. Não se aproximou da cama. Por favor, sente-se. Ele apontou para a poltrona oposta, como se fossem ter uma conversa casual sobre o tempo. Rose piscou, confusa, mas obedeceu lentamente, puxando um chale sobre os ombros, cobrindo-se o máximo possível. Edmund serviu 2 copos de brandy da garrafa na mesa lateral. Ele estendeu um com a mão ligeiramente trêmula. Beba. Vai ajudar com os nervos. Ela pegou o copo com as mãos também trêmulas. Bebeu. O líquido queimou a sua garganta ao descer, mas trouxe um calor bem-vindo que se espalhou pelo seu peito. Rosalind. Edmund disse o nome dela suavemente, quase com carinho. Preciso de lhe dizer uma coisa e preciso que ouça até o fim antes de reagir. Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de confiar na sua voz. Este casamento, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com o cuidado de alguém a caminhar por um campo minado. Este casamento não será consumado. O mundo pareceu desacelerar. As palavras não faziam sentido. O quê? Nunca te tocarei dessa forma. Nunca exigirei deveres conjugais. Manterás estes aposentos. Eu ficarei com os meus. Viveremos como parceiros. Nada mais. Rose apenas olhou para ele, incapaz de processar o que estava a ouvir. O seu cérebro recusava-se a aceitar as palavras. Não compreendo, conseguiu ela sussurrar finalmente. Deixa-me explicar tudo desde o início. Edmund inclinou-se para a frente com as mãos entrelaçadas. Estou a morrer. Insuficiência cardíaca terminal. 3 médicos diferentes deram-me entre 6 e 10 meses de vida. Não há cura, não há esperança, não há milagre à espera. Eu sabia que estavas doente, mas a minha esposa Vivian morreu há 7 anos da mesma doença. Não tivemos filhos. Ela não conseguia engravidar e a minha fortuna pessoal, separada do título e das terras exigidas por lei, corre o risco de ser desperdiçada pelo meu primo Cornélius e outros parentes gananciosos após a minha morte. Ele fez uma pausa para respirar e Rose podia ouvir o esforço que cada palavra lhe custava. O ducado em si, o título, a propriedade principal, as terras exigidas, tudo isso deve passar para Alexander por lei. Ele é filho do meu irmão, o herdeiro legítimo. Mas a minha fortuna pessoal, 400 mil libras, 3 propriedades menores, investimentos, tudo o que Vivian e eu construímos juntos, posso deixar para quem eu quiser. Mas por que não deixar para Alexander? Ele é seu herdeiro, seu sobrinho. Porque Alexander é um bom homem, mas não precisa disso. Ele terá o ducado, terras suficientes para manter a sua posição e porque a voz de Edmund suavizou-se. Porque Vivian me fez prometer algo diferente. Ele tirou um documento dobrado do bolso do roupão. Este é o meu testamento. O advogado Whitmore preparou-o meticulosamente ao longo de meses. Ele especifica que, após a minha morte, você herdará a minha fortuna pessoal, aproximadamente 400 mil em fundos, 3 propriedades menores e a co-administração crucial da propriedade ducal principal por um período de 10 anos ao lado de Alexander. O número era tão absurdo que Rose não conseguia processá-lo. 400 mil. Era uma riqueza além de qualquer imaginação. 400 mil libras. Sim, mais do que suficiente para garantir que nunca dependerás de nenhum homem. Suficiente para viver confortavelmente pelo resto da tua vida, como uma viúva rica. Suficiente para fazer o bem no mundo, se assim o desejares. Mas Alexander, ele herda o título. Sim, Alexander se tornará o Duque de Ashworth quando eu morrer. Ele herdará o título, a propriedade principal, todas as terras vinculadas. Tudo o que deve passar com o ducado por lei. Mas você terá co-administração por 10 anos, garantindo que ele não possa simplesmente expulsá-la ou ignorar seus conselhos e conhecimentos. Trabalharão juntos como parceiros. Edmund respirou fundo,
claramente exausto pelo esforço de falar tanto. Tentei durante anos estabelecer herdeiros através da adoção legal para encontrar outra maneira de proteger a minha fortuna, mas fui bloqueado em todas as tentativas. A família de Vivian, que considera qualquer herdeiro não consanguíneo um insulto à sua memória. Primos como Cornélios, que querem o meu dinheiro para si próprios. Leis arcaicas que favorecem o sangue acima de tudo. Então decidiste casar, disse Rose lentamente, a compreensão começando a clarear como neblina. Sim, porque o casamento é incontestável sob a lei inglesa. Uma esposa, uma duquesa, tem direitos legais que nenhum primo pode contestar, por mais que tentem. A tua posição como minha viúva será inatacável. Então sou uma herdeira conveniente, a solução para um problema legal. É mais do que isso. Edmund olhou diretamente nos olhos dela, e pela primeira vez, ela viu uma vulnerabilidade real ali. Nos últimos 2 meses, observei-te em Manchester. Não uma, mas muitas vezes. Vi-te ajudar a Sr. Chevrier com o chale quando ela estava com frio. Vi-te partilhar pão com crianças de rua quando claramente tinhas pouco para ti. Vi-te recusar o pagamento da Sra. Dubois porque ela tem 3 filhos para alimentar. Rose sentiu o rubor subir as bochechas. Tu espiaste-me. Sim, e não me arrependo, porque isso mostrou-me o teu verdadeiro caráter. Vi bondade genuína num mundo cruel. Vi alguém que entende que a riqueza deve servir a um propósito além da mera acumulação. Vi alguém que Viviane teria aprovado. Ele tirou outro documento do bolso, mais antigo, gasto nas bordas. Esta é uma carta que Viviane me escreveu 3 dias antes de morrer. Ela sabia que o fim estava próximo. Ouça o que ela disse. A voz de Edmund quebrou ligeiramente enquanto ele lia. Meu querido Edmund, quando eu partir, não deixe que a nossa fortuna alimente parasitas e jogadores. Não deixe que ela seja desperdiçada nos vícios de Cornélios ou dividida entre parentes gananciosos que nunca se importaram conosco. Encontre alguém com um bom coração. Alguém jovem o suficiente para ter toda a vida pela frente. Alguém que use o nosso dinheiro para tornar o mundo um pouco menos cruel. Promete-me, meu amor, faz com que a nossa riqueza tenha significado depois de ambos partirmos. Lágrimas brilhavam nos olhos de Edmund, refletindo a luz da vela. E então, 6 anos depois de perder a minha Vivian, vi-te dar o teu próprio Shelley a um estranho no frio. Vi-te escolher a bondade quando ninguém estava a ver, quando não havia nenhuma recompensa esperada. E pensei, aqui está alguém que a Vivian aprovaria. Aqui está alguém digno do nosso legado. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Apenas o crepitar do fogo na lareira, o tic-tac distante de um relógio, a respiração ofegante de Edmund. Rose tentou processar tudo, tentou entender. Então, tudo isto, o casamento, trazer-me para cá, as lições, tornar-me duquesa, foi apenas para garantir que eu herdasse o teu dinheiro, para cumprir uma promessa à tua falecida esposa. Sim, e tu nunca... Eu nunca pensei que... Ela não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Nunca, Edmund, baixou o olhar. Rosalind, tenho 75 anos. Estou a morrer lenta e dolorosamente, e ainda amo a minha falecida esposa com cada fibra do meu ser cansado. A sua voz quebrou-se ligeiramente. A última coisa que quero, a última coisa que eu jamais desejaria é uma intimidade forçada com uma jovem que poderia ser minha bisneta. A ideia é repulsiva para mim. Não por causa de ti, acrescentou rapidamente, mas por causa do que isso significaria, do que isso me tornaria. Rose sentiu algo dentro dela se desfazer completamente, a tensão que carregava há semanas, o terror que a mantinha acordada noite após noite, o pânico que a ameaçara durante toda a cerimônia. Ele não vai tocar-me, nunca o fará. Era real, verdadeiro. Estás a dizer a verdade? Sussurrou ela, ainda sem ousar acreditar. Sim, e mais. Quero que uses os próximos meses, o que me resta, para aprender absolutamente tudo sobre a administração destas propriedades, para que, quando eu partir, estejas completamente preparada. Para que ninguém, nem Cornélios, nem mesmo Alexander, se ele decidir ser difícil, nem qualquer juiz possa dizer que és incompetente, ou que não estás preparada, ou que não és digna da riqueza e da posição que estou a deixar para ti.
Ele inclinou-se para a frente e pegou na sua mão livre. Um gesto paternal, não romântico, não possessivo, apenas gentil. Rosalind, sei perfeitamente bem que não escolheste esta vida. Sei que foste vendida por um pai que não te merece, que não merece respirar o mesmo ar que tu. Mas estou a oferecer-te algo aqui. A oportunidade de começar de novo, de ter um futuro baseado nas tuas próprias decisões, na tua própria força, no teu próprio mérito, de ser uma mulher rica e independente, uma duquesa por direito próprio, sem dívidas para com nenhum homem. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rose, não por medo agora, mas por um alívio tão intenso, tão profundo que quase doía. Era como se a corda apertada em torno do seu peito finalmente se soltasse, permitindo-lhe respirar pela primeira vez em semanas. Por quê? Sussurrou ela entre lágrimas. Por que fazer tudo isso por uma estranha? Por mim? Porque posso. Porque devo. E porque Vivian teria feito o mesmo se as nossas posições fossem invertidas. Ele apertou a mão dela gentilmente. Tu lembras-me dela, sabes, não na aparência. Vivian tinha cabelo castanho e olhos verdes. Mas, na essência, a mesma bondade teimosa, a mesma força silenciosa, a mesma recusa em ceder, mesmo quando o mundo tenta quebrar-te. Rose cobriu o rosto com a mão livre. Soluços sacudiam o seu corpo. Toda a emoção reprimida das últimas semanas. Terror, desespero, raiva, humilhação saindo em ondas que ela não conseguia controlar. Edmund esperou pacientemente até que ela se acalmasse. Então ele ofereceu-lhe um lenço de linho bordado com a sua coroa ducal. Então, perdoe-me por não ter explicado tudo antes do casamento, disse ele suavemente enquanto ela enxugava as lágrimas. Mas certas coisas precisam ser devidamente documentadas primeiro. O casamento deve ser legal, inquestionável, antes que eu possa revelar os verdadeiros termos. E agora que estamos casados perante Deus e a lei, agora que és a duquesa de Ashworth, agora podes contar-me a verdade. Rose terminou, enxugando as últimas lágrimas. Então, exatamente, ela olhou para aquele velho moribundo que havia tramado algo tão elaborado, tão complicado, apenas para lhe dar um futuro, para cumprir uma promessa à sua falecida esposa de fazer algo certo antes de morrer. Obrigada, ela sussurrou com a voz ainda quebrada. Obrigada por me salvar. Não, Edmund abanou a cabeça. Obrigado por me dar um propósito nos meus últimos meses. Obrigado por me permitir fazer algo certo, algo que honra a memória de Vivian antes de eu partir. Você me deu um presente tão grande quanto aquele que acredito estar lhe dando. Eles permaneceram assim por um longo tempo. Dois estranhos unidos por circunstâncias impossíveis, encontrando algo inesperado no meio de uma transação que deveria ter sido apenas fria e prática. Não amor, não romance, mas respeito mútuo, profunda gratidão e talvez, apenas talvez, o início de uma amizade improvável. Quando Edmund finalmente se levantou para voltar aos seus aposentos, ele parou na porta. Durma bem, Rosalind. Amanhã começamos a sério. Aprendizagem real, uma parceria verdadeira, preparação séria para o seu futuro como administradora e como duquesa. Edmund, ela chamou antes de ele sair. Sim, Vivian teve muita sorte em ter-te. Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno, carregado de memórias e de um amor que nunca morreu. Eu é que fui afortunado, sempre fui. E agora, de uma forma estranha, sou afortunado novamente por ter te encontrado. E ele saiu, deixando Rose sozinha com os seus pensamentos a girar, o seu coração mais leve do que tinha estado em meses. Pela primeira vez em semanas, ela deitou-se na enorme cama sem um terror paralisante. E pela primeira vez em anos, tantos anos, ela permitiu-se sentir algo perigoso, frágil, mas inegavelmente real. Esperança. A manhã seguinte trouxe uma clareza que na noite anterior parecia impossível. Rose acordou com a luz do sol a filtrar-se pelas cortinas pesadas. Demorou um momento para se lembrar onde estava. Então tudo voltou em uma onda. O casamento, a conversa com Edmund, a revelação impossível, ele não vai tocar-me. Ele nunca vai. É real. Pela primeira vez em semanas, ela conseguiu respirar profundamente, sem sentir um peso esmagador no peito. Mas quando desceu para tomar o pequeno almoço, descobriu que não estaria sozinha. Alexander estava na sala de jantar, a ler o jornal com uma expressão sombria.
Quando Rose entrou, ele olhou para cima. Ele a estudou por um longo momento, como se procurasse sinais visíveis do que tinha acontecido na noite anterior. Bom dia, disse ele finalmente, com uma voz cuidadosamente neutra. Bom dia. Sentaram-se em extremidades opostas da mesa. O silêncio era pesado, desconfortável. O meu tio pediu-me para ficar, disse Alexander abruptamente. Por algumas semanas para garantir que tudo está em ordem para me vigiar. Pensou Rose, mas apenas acenou com a cabeça. Eu entendo. Ele também mencionou que continuará as suas aulas esta manhã na biblioteca. Às 7 horas, Alexander dobrou o jornal com movimentos precisos. Com a sua permissão, Vossa Graça. O título soou quase zombeteiro na sua boca. E ele saiu, deixando Rose sozinha com um café que de repente não tinha mais sabor. Quando Rose chegou à biblioteca às 7 horas, Edmund já estava lá, rodeado de livros contábeis e mapas. Mas havia algo diferente nele naquela manhã, uma leveza que não existia antes, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Bom dia, Vossa Graça. Sorriu ele ao vê-la, usando o seu novo título com evidente cordialidade. Dormiu bem? Sim, pela primeira vez em semanas. Excelente. Edmund apontou para a cadeira ao seu lado, não do outro lado da mesa como antes, mas ao seu lado. Parceira, não aluna distante. Então vamos começar a sério. Temos muito trabalho. Assim começou a verdadeira educação de Rose. Edmund não era apenas um professor competente. Ele era apaixonado por esta terra, por estas pessoas, pelo legado que construíra com Vivian ao longo de décadas. Cada lição não era apenas sobre números e factos, mas sobre histórias, memórias, conexões humanas que davam vida a documentos áridos. Olha, ele apontou para um mapa estendido sobre a mesa alguns dias depois. Estas são todas as propriedades de Ashworth. A propriedade ducal principal onde estamos tem 5.000 acres. Depois, temos 3 propriedades menores, que são minhas pessoalmente, não vinculadas ao ducado. Os seus dedos traçaram os limites com a familiaridade de alguém que conhecia cada centímetro. A propriedade principal irá para Alexander com o título. É a lei, mas ele não pode tocar nas propriedades menores. Estas serão suas. E você coadministrará a propriedade principal com ele por 10 anos. Isso significa que você terá voz em todas as decisões importantes. Ele não pode vender terras, não pode demitir funcionários antigos, não pode fazer mudanças significativas sem o seu consentimento. Ele não ficará ressentido com isso? Talvez no início, mas Alexander é honrado. Quando ele entender o motivo, quando ele perceber que você é capaz, ele aceitará. Ele é teimoso, mas não é tolo. Rose não tinha tanta certeza, mas não disse nada. Cada propriedade tem inquilinos. Famílias que trabalham a terra há gerações. Eles não são apenas números no livro Razão. Rosalind. São pessoas com vidas, sonhos, problemas. A família Davis, que fornece leite. Os Thompsons, que cuidam das vinhas do norte. Os Harrises, que são guardas-caça da propriedade há 4 gerações. A porta se abriu. Alexander entrou e parou ao ver a cena. Rose e Edmund debruçados juntos sobre os mapas. Próximos, confortáveis. Desculpem a interrupção, disse ele, embora claramente não fosse essa a sua intenção. Preciso falar com você, tio, sobre as colheitas do outono. Claro, a duquesa também deve ouvir isso. Agora, as colheitas também são dela. Alexander cerrou os dentes ao lembrar-se disso, mas puxou uma cadeira e sentou-se. Durante a hora seguinte, discutiram projeções, preços, negociações com compradores. Rose ouviu atentamente, absorvendo tudo, e percebeu como Alexander, inicialmente relutante, gradualmente começou a incluí-la na conversa, não por cortesia, mas porque ela fazia perguntas inteligentes, questionava suposições e contribuía de verdade. Quando finalmente se levantou para sair, Alexander parou na porta. Aprendes rápido, disse ele quase com relutância. Sua Excelência é um bom professor. Sim. Alexander olhou para o tio com algo parecido com afeto. Ele sempre foi assim e saiu deixando algo diferente no ar. Ainda não era aceitação, mas talvez uma possibilidade. À medida que os dias se transformavam em semanas, um novo ritmo se estabeleceu na propriedade. De manhã, Rose aprendia com Edmund, não apenas contabilidade e gestão, mas a filosofia por trás das decisões, como equilibrar lucro com compaixão, como manter autoridade sem crueldade,
Como ser uma duquesa respeitada, não apenas temida. Veja este contrato com a família Davis, disse ele uma manhã, empurrando um documento pela mesa. Eles fornecem leite há 15 anos, mas os preços subiram. Eles querem um aumento de 20%. E você vai concedê-lo? Rose estudou os números. Não depende da matemática. Posso pagar sem problema. Mas, quanto ao princípio, Edmund recostou-se. Eles merecem? Mantiveram a qualidade? Foram honestos? Como posso descobrir? Visite-os. Veja as condições, os animais, o trabalho. Um duque ou duquesa que governa atrás de uma secretária sem nunca ver as pessoas que governa é um mau líder. E assim Rose começou a visitar as propriedades. A senhora Pitton sempre a acompanhava. Mas era Rose quem fazia as perguntas, quem observava, quem tomava as decisões. O Sr. Davis, nervoso ao ver a carruagem do Cal chegar, explicou sobre as 3 vacas que havia perdido no inverno. Rose caminhou pelo estábulo, viu animais bem cuidados, equipamentos mantidos com evidente cuidado. Vou aprovar o aumento, disse ela, mas use parte do dinheiro para comprar novas vacas. Restaure a sua produção. No caminho de volta, a Sra. Patton comentou, Sua Excelência ficará orgulhosa. E quando chegaram, encontraram Alexander no pátio. Ele soube pela Sra. Patton sobre a decisão de Rose. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar, mas havia menos hostilidade agora, talvez até mesmo respeito. Decisão sensata, foi tudo o que ele disse antes de se afastar. Mas Rose percebeu isso, e algo mudou. As tardes eram diferentes. Edmund descansava. Os esforços matinais claramente o cansavam cada vez mais. Rose usava esse tempo para explorar a propriedade, os jardins, os estábulos. Foi numa dessas tardes que ela encontrou Edmund sentado sozinho no jardim, perto das roseiras que Vivian havia plantado. Ele olhava para as flores com uma expressão distante. Ele não percebeu a sua aproximação. Gostava de rosas? Rose perguntou suavemente, sentando-se ao lado dele no banco de pedra. Edmund virou-se rapidamente, enxugando o que poderia ter sido uma lágrima. Ela adorava-as. Dizia que eram como pessoas. Precisavam de cuidados, paciência. Mas quando desabrochavam, ele tocou delicadamente uma rosa vermelha. Quando desabrochavam, valiam todo o esforço. Ela própria as plantou, sabe, sujou as mãos. Insistiu em fazer o trabalho sozinha. Um comportamento muito pouco ducal. Ele sorriu ao recordar. Ficaram ali por um tempo que pareceu suspenso. 2 espíritos solitários encontrando conforto inesperado na companhia um do outro. Posso perguntar-lhe uma coisa? Rose disse finalmente. Claro, arrepende-se de não ter tido filhos? Edmund ficou em silêncio por um longo momento. Sim e não. Eu adoraria ser pai. Ver uma versão pequena de Vivian correr por estes corredores, passar o ducado para o meu próprio filho em vez de para o meu sobrinho. Mas talvez esse fosse o plano, esperar para encontrar-te, para poder ajudar quando precisasses mais. A garganta de Rose apertou-se. És um bom homem, Vossa Graça, o melhor que conheci. E tu és extraordinária, Rosalinda. A Vivian teria gostado muito de ti. Ela ficaria feliz em saber que a sua fortuna irá para alguém que a usará bem. Do outro lado do jardim, sem ser visto por eles, Alexander observava da janela da biblioteca. Ele viu a intimidade genuína entre eles, o afeto real, e algo na sua compreensão da situação começou a mudar. À noite, os jantares tornaram-se eventos para 3. Edmund insistiu que Alexander se juntasse a eles. No início, as refeições eram tensas, as conversas forçadas, mas gradualmente, ao longo das semanas, algo mudou. Como está a família Davy? Perguntou Edmund uma noite. O filho ainda está doente? Está a melhorar? Respondeu Alexander. Sua Excelência enviou um médico da cidade. Isso fez a diferença. Rose olhou para cima, surpresa. Tu sabias? A Sra. Pitton disse-me que sim. Alexander fez uma pausa, como se as palavras lhe custassem esforço. Foi uma gentileza inesperada. Não foi gentileza, Rose disse. Foi responsabilidade. Se vou co-administrar estas terras, devo cuidar das pessoas que nelas vivem. Algo passou pelo rosto de Alexander. Respeito. Reconhecimento de que talvez, apenas talvez, ele a tivesse julgado erroneamente. O meu tio ensinou-lhe bem. Não era exatamente um elogio.
Já o elogiou, mas também não era um insulto. Era uma trégua. Algumas semanas após o casamento, algo inesperado aconteceu. Rose estava no estábulo acariciando Celeste. O gentil prefeito Edmund insistiu que ela aprendesse a montar. Quando Alexander entrou, parou ao vê-la, claramente surpreso. Eu não sabia que você montava. Estou a aprender. Sua graça insiste que um administrador precisa inspecionar as propriedades. E ela nem sempre pode fazer isso de carruagem. Alexander foi para o estábulo ao lado, onde seu garanhão preto, muito mais imponente que Celeste, esperava, em silêncio enquanto ele selava o animal. Como ele está? Rose perguntou finalmente. Sua Excelência, passaste tempo com ele hoje? Alexander parou de ajustar a sela. Ele está pior, mais fraco do que na semana passada, respirando com mais dificuldade, voz cuidadosamente controlada. Mas Rose ouviu a dor por baixo, ele me disse. Alexander continuou sem olhar para ela. Tudo sobre o testamento, sobre Vivian pedir-lhe para encontrar alguém com um bom coração, sobre por que ele escolheu-te. Rose ficou muito quieta. E agora eu entendo. Não concordo necessariamente com os métodos, mas entendo as razões. Alexander finalmente olhou para ela. Ele ama-te como uma filha, sabes? Não é difícil perceber e sou grata a ele, disse Rose simplesmente. Mais do que posso expressar. Ele salvou-me de maneiras que você não pode imaginar. Alexander observou-a por um longo momento. Então ele acenou com a cabeça, voltando a sua atenção para o cavalo. Mas quando Rose estava a sair, ele falou novamente. Rosalind, ela virou-se. Era a primeira vez que ele usava o seu primeiro nome sem sarcasmo ou formalidade fria. Quando ele morrer, prometa-me que cuidará deste lugar para as pessoas. Como ele fez, prometo. E ela viu algo suavizar-se no rosto dele. Ainda não era uma aceitação completa, mas era um começo. Quando agosto deu lugar a setembro, Rose notou mudanças subtis, mas inegáveis, em Edmund. Ele cansava-se mais rapidamente durante as aulas matinais, parava para respirar com cada vez mais frequência. As suas mãos tremiam visivelmente quando segurava a caneta para escrever, mas a sua mente continuava tão perspicaz como sempre. E, surpreendentemente, ele parecia mais feliz do que tinha estado em anos. Parece mais leve, comentou Rose uma manhã, reparando no sorriso genuíno no rosto dele enquanto revisavam relatórios. Estou. Ele olhou para ela com um afeto evidente. Pela primeira vez em 7 anos, tenho um propósito novamente. Alguém para ensinar, para preparar, uma razão para acordar todas as manhãs, sabendo que tudo o que Vivian e eu construímos continuará, será usado para o bem. É uma dádiva, Edmund. Rose hesitou. Estou-lhe grata por tudo o que fez por mim, por me dar não apenas um futuro, mas uma razão para acreditar que posso ser mais do que o meu pai queria que eu fosse. Edmund tocou-lhe o rosto gentilmente num gesto paternal reconfortante. E agradeço-lhe por dar sentido aos meus últimos meses. Prometo honrar a sua confiança. Cuidarei destas pessoas, desta terra. Usarei a sua fortuna, a fortuna de Vivian, da maneira que ela gostaria. Sei que você já está a fazer isso. Era uma manhã quente de setembro quando um novo problema bateu à porta. Rose estava a revisar contratos na biblioteca quando ouviu vozes no hall de entrada. Desta vez não era Alexander, mas uma voz mais velha e mais alta, cortando o ar como uma lâmina enferrujada. Onde está o meu primo? Exijo vê-lo imediatamente. Alexander, que estava do outro lado da biblioteca a rever documentos legais, olhou para cima. Cornelius, disse ele simplesmente, num tom que misturava desdém e cansaço. Rose foi até a porta. No hall de entrada estava um homem na casa dos 50 anos, corpulento, vestido com uma elegância excessiva que beirava o vulgar, anéis em todos os dedos, uma pesada corrente de ouro, roupas caras, mas de gosto questionável. Ele estava acompanhado por 3 homens, advogados, provavelmente carregando pastas de couro cheias de documentos. Sr. Blackwood, a Sra. Patton tentou manter a calma, mas Rose viu as suas mãos a tremer ligeiramente. Sua Excelência está a descansar e não pode, não pode, não pode. Cornelius praticamente cuspiu. Ele pode casar com uma prostituta jovem o suficiente para ser sua bisneta, mas não pode receber a família. Uma raiva ardente subiu no peito de Rose. Ela deu um passo à frente, saindo da biblioteca. Eu sou a Duquesa de Ashworth e sugiro que modere o seu tom na minha casa. Cornelius virou-se.
os seus olhos percorrendo-a de cima a baixo com um desprezo tão puro que ardia. Ah, a pessoa em questão. Ele caminhou em direção a ela com movimentos deliberadamente ameaçadores. Quanto o meu primo pagou? 50 mil? 100 mil? Qual é o preço atual para se tornar uma duquesa hoje em dia? Alexander saiu da biblioteca atrás de Rose. Cornelius, pare agora. Cornelius, a voz de Edmund, trovejou do topo da escada, cortando todas as outras. Você tem exatamente 5 segundos para pedir desculpas à minha esposa ou será removido da propriedade à força. Sua esposa? Cornelius soltou uma risada cruel, sem humor. Edmund, você perdeu completamente o juízo? Todos sabem disso. Essa criança só quer o seu dinheiro. O Duque de Ashworth, reduzido a isso. 3 segundos. Eu vim trazer documentos contestando este casamento ridículo. Cornelius fez um gesto violento em direção aos advogados. Temos provas de coação, manipulação, incapacidade mental. 1 segundo. Estás doente, Edmund, a morrer. É óbvio que não estás no teu perfeito juízo para fazer de uma rapariga que mal saiu da escola uma duquesa. Chega. Edmund desceu as escadas lentamente, cada degrau custando-lhe um esforço visível que ele já não tentava esconder. Alexander rapidamente subiu para o ajudar. Rosalind Alexander, para o meu escritório. Agora, Cornelius, tu e os teus lacaios também podem vir. Vamos resolver isto de uma vez por todas. O escritório de Edmund era um espaço imponente. Paredes revestidas com mogno escuro, uma secretária enorme que pertencera ao seu avô. Retratos de gerações de duques Ashworth observavam com olhos severos a partir de molduras douradas. Edmund sentou-se atrás da secretária com um esforço óbvio, já com a respiração ofegante pelo simples ato de descer as escadas. Rose ficou à sua direita, instintivamente protetora. Alexander, após um momento de hesitação, posicionou-se à esquerda, unidos, quer quisessem quer não, contra uma ameaça comum. Cornelius e os seus 3 advogados amontoaram-se do outro lado, com rostos que combinavam arrogância com ganância mal disfarçada. Muito bem, disse Edmund, com voz surpreendentemente firme, apesar da fadiga visível. Digam o que vieram dizer. O advogado principal, um homem magro com óculos dourados e um ar de quem gosta de arruinar vidas, abriu uma pasta de couro. Ou Vossa Graça, representamos o Sr. Cornelius Blackwood, seu primo mais próximo e herdeiro legítimo da sua fortuna pessoal. Herdeiro legítimo, interrompeu Edmund, com uma voz perigosamente calma. De acordo com que lei exatamente? De acordo com a lei de sucessão familiar, que se aplica apenas a propriedades vinculadas que passam com o ducado, não à fortuna pessoal, rebateu Edmund com a precisão de alguém que conhece cada vírgula da lei. A minha fortuna pessoal é minha para dispor como bem entender, e escolhi a minha esposa como uma esposa adquirida em circunstâncias altamente questionáveis. Cornelius explodiu, batendo com a mão na secretária. Edmund, pelo amor de Deus, olhe para si mesmo. Está a morrer. Está claramente incapaz mentalmente para o quê? Edmund inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com algo perigoso. Para reconhecer um oportunista quando vejo um. Cornelius, você joga em Monte Carlo há 10 anos. Você deve uma quantia obscena a pessoas que não aceitam desculpas. Todos nesta sala sabem que você só se importa com a minha dívida porque quer o meu dinheiro para pagar as suas dívidas de jogo. O rosto de Cornelius ficou vermelho como tijolo. Isso é difamação, é a verdade documentada. Edmund tirou uma pasta grossa da gaveta da secretária e atirou-a para cima da mesa. Tenho relatórios completos de investigadores privados sobre as tuas atividades. Queres que os leia em voz alta? Os casinos que frequentas, as quantias que deves, os credores que ameaçaram levar-te à falência? Ou preferes manter esta farsa de preocupação familiar? Um silêncio tenso tomou conta do escritório. Cornelius abriu e fechou a boca várias vezes, mas nenhum som saiu. Alexander olhou para o tio e para Cornelius, claramente surpreendido. Mas tu sabias disso o tempo todo. Claro que eu sabia, disse Edmund. Por que achas que tomei medidas tão elaboradas para proteger a minha fortuna? Por que achas que me casei? Muito bem. Um dos advogados tentou recuperar alguma dignidade. Mesmo assim, há uma questão séria de influência indevida. Esta jovem não me conhecia até 2 meses atrás. Edmund interrompeu-o com uma voz severa.
Foi um casamento arranjado por intermediários legais. O contrato foi revisto por 3 advogados diferentes, nenhum deles contratado por mim. E tenho testemunhas, incluindo vários médicos que atestam a minha plena capacidade mental. Ele tirou outro documento e deslizou-o pela mesa. Aqui está na avaliação do Dr. Harrison, datada de uma semana atrás. Cito: Sua Excelência, o Duque de Ashworth, demonstra plena capacidade cognitiva, excelente memória para a sua idade e julgamento claro. Embora sofra fisicamente de insuficiência cardíaca progressiva, ele é mentalmente capaz de tomar decisões sobre a sua vida e propriedade. Cornelius agarrou o documento, leu-o rapidamente e depois atirou-o com força para trás. Isso não prova nada. Os médicos podem ser comprados. Esta caçadora de fortunas claramente seduziu-o, manipulou-o para ser cauteloso, disse Alexander em voz baixa. Mas havia uma ameaça real no seu tom de voz. Tenha muito cuidado com as suas próximas palavras, Cornelius. Cornelius virou-se para Alexander, com o desespero a substituir a arrogância. Alexander, vai permitir isto? Você vai herdar o ducado, mas ela vai controlar metade da riqueza. Vai deixar esta intrusa roubar o que deveria ser nosso. Nosso? Repetiu Alexander, levantando uma sobrancelha. Não sabia que tinha direitos sobre a fortuna pessoal do meu tio. Eu vou herdar o ducado, o título, a propriedade principal, tudo o que importa. A fortuna pessoal dele é dele para dispor como quiser. És um tolo, Cornelius praticamente gritou. Ela vai controlar tudo. Vais ter de responder a ela por 10 anos. Ela vai... Chega, disse Alexander, com a voz perigosamente baixa. Sai agora antes que eu pessoalmente te expulse. Os dois homens ficaram frente a frente. Rose podia sentir a tensão. Anos de história familiar, ganância, ressentimento, tudo concentrado naquele momento. Finalmente, Cornelius acenou com a cabeça abruptamente, os seus advogados apressando-se atrás dele enquanto ele se dirigia furioso para a porta. Mas antes de desaparecer no corredor, ele lançou um último olhar para Rose e Edmund. Isto não acabou, sussurrou ele, com a voz trêmula de raiva impotente. Nem de longe. Quando morrer Edmund, e isso será em breve, eu consigo ver isso, eu voltarei. Vou contestar cada centavo, cada propriedade, cada decisão que tomou sob a influência dessa mulher. Tente, disse Edmund, com uma calma mortal. O meu sobrinho é um dos melhores advogados da região. A minha esposa terá acesso aos melhores recursos jurídicos da Inglaterra. E tu? Ele sorriu sem humor. Os teus credores vão partir-te as pernas enquanto esperas na fila do tribunal. Boa sorte. Com isso, Cornelius e os seus advogados saíram, batendo a porta com força suficiente para fazer os retratos tremerem nas suas molduras. Quando ficaram sozinhos, o ar pareceu sair de Edmund de uma só vez. Ele desabou na cadeira, respirando com dificuldade, o rosto pálido como cera. O tio Alexander correu para ele. Tá bem? Só cansado. Edmund fechou os olhos, a mão a tremer enquanto tentava afrouxar a gravata. Rosalind, pode chamar o Dr. Harrison. Acho que preciso dos meus medicamentos. Rose correu para a campainha, puxou-a repetidamente até que um criado apareceu. Vá buscar o médico. Harrison, imediatamente. Enquanto esperavam, Alexander ajudou Edmund a reclinar-se mais confortavelmente, afrouxou a gravata e trouxe-lhe água. Rose ajoelhou-se ao seu lado, segurando a sua mão livre. Por que não me contaste? Alexander perguntou baixinho com a voz carregada de emoção que tentava esconder, sobre Cornelius, sobre as dívidas, sobre a gravidade de tudo. Porque não era um problema teu para resolver. Edmund abriu os olhos com esforço e porque sabia que virias quando eu realmente precisasse de ti, e vieste. E eu, Alexander olhou para Rose, algo mudando no seu rosto. E eu a defendi contra a minha própria família, porque era o certo a fazer. Edmund respirava com dificuldade. Rosalind não merecia os ataques deles, e tu reconheces isso. Alexander ficou em silêncio por um tempo, olhando para Rose ajoelhada ali, segurando a mão do tio com evidente gentileza. Preocupação real em cada traço do rosto dela. Desculpa, disse ele finalmente, olhando diretamente para ela. Por tudo, por como te tratei quando cheguei, por julgar sem saber. Por tudo. Obrigada, sussurrou Rose com a voz quebrada.
E ali, naquele momento de vulnerabilidade partilhada, algo mudou irreversivelmente entre eles. Era uma manhã de outubro, quando as folhas começavam a cair e o ar trazia o primeiro toque de frio. Quando tudo mudou, Rose estava a tomar café quando Annie entrou a correr, com o rosto branco como papel e os olhos arregalados de pânico. Vossa graça, é a sua graça. Ele, ele não acorda. A chávena caiu das mãos de Rose, o café derramando-se sobre a toalha de mesa branca como sangue. Ela correu, levantando as saias, subindo os degraus 2 a 2. Os aposentos de Edmund, a porta aberta. A senhora Patton estava lá dentro, debruçada sobre a cama, com as mãos trêmulas enquanto tentava acordá-lo. Edmund estava muito imóvel, muito pálido, com os olhos fechados, a respiração superficial e irregular, cada inspiração parecendo custar-lhe um esforço imenso. Edmund, Rose correu para a cama e pegou na mão dele. Estava fria, muito fria, como gelo. Edmund, por favor, acorda. Ele não respondeu. Nem um tremor, nem um movimento. Alguém chamou o médico? Ela praticamente gritou. Já mandei um mensageiro, disse a senhora Pitton, com a voz a tremer como as mãos. Mas vossa graça, acho que foi um derrame. Não. A palavra ecoou na mente de Rose como um sino fúnebre. Não, 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 agora não, ainda não. Passos a correr no corredor. Alexander entrou, viu a cena e todo o sangue sumiu do seu rosto. Tio Edmund, sussurrou ele, com uma voz quebrada de uma forma que Rose nunca tinha ouvido. Ele foi para o outro lado da cama, caiu de joelhos, pegou na outra mão de Edmund, por um momento que pareceu eterno. Eles ficaram ali, Rose e Alexander, cada um segurando uma mão do homem que ambos amavam, cada um à sua maneira, unidos pelo medo, pelo amor e pelo desespero compartilhado. Então os dedos de Edmund se moveram levemente, quase imperceptível, mas definitivo. Ele está acordando, gritou Rose, apertando a mão dele. Edmund, estamos aqui. Você consegue nos ouvir? Os olhos de Edmund se abriram lentamente, com esforço visível, mas algo estava terrivelmente errado. Um olho focava nela, claro e consciente. O outro não se movia bem, com a pupila dilatada e fixa. Sua boca tentava formar palavras, mas elas saíam distorcidas, incompreensíveis. A língua não obedecia ao cérebro. Rose. Alex, eu... Rose apertou a mão dele, com lágrimas já a correrem pelo rosto. Não tentes falar. O médico está a caminho. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que era mentira. Ela viu isso nos olhos dele. Ele também sabia. Ele sabia que este era o começo do fim. O Dr. Harrison chegou em uma hora que pareceu uma eternidade. Ele examinou Edmund detalhadamente com cuidado, testando reflexos, fazendo perguntas simples. Edmund tentou responder com gestos desajeitados da mão esquerda. A direita permanecia imóvel ao lado do corpo. Quando o médico saiu da sala, seu rosto dizia tudo antes mesmo de ele falar. Era um derrame. Significativo, ele confirmou, com voz baixa, mas clara. O lado direito do corpo está parcialmente paralisado. A fala está comprometida, embora a compreensão pareça intacta, e com a sua condição cardíaca já avançada. Quanto tempo? Alexander perguntou, com a voz contida pela emoção. O Dr. Harrison suspirou profundamente. É difícil dizer com certeza. Dias, talvez semanas, se tivermos sorte e ele for forte, mas ele olhou para eles com compaixão genuína nos seus olhos cansados. Preparem-se. O fim está próximo. Digam o que precisam de dizer. Façam as pazes que precisam de fazer enquanto ainda há tempo. Rose e Alexander estabeleceram uma vigília. No início revezavam-se Rose durante o dia, Alexander à noite, mas muitas vezes acabavam por ficar juntos, unidos pelo medo e amor partilhados pelo homem que jazia frágil entre eles. No primeiro dia, Edmund dormiu quase o tempo todo. Acordava por breves períodos, tentava falar, ficava terrivelmente frustrado quando as palavras saíam erradas ou não saíam de todo. Rose aprendeu rapidamente a ler os seus gestos, as suas expressões, a forma como a sua mão esquerda apertava a dela quando ele queria alguma coisa. Água, ela perguntava, e ele apertava uma vez para dizer sim. Dor, Alexander perguntava, e 2 apertos significavam não. Desenvolveram a sua própria linguagem,
nascida da necessidade e do desespero. O segundo dia trouxe uma melhoria minúscula, mas significativa. Edmund conseguiu sentar-se na cama com ajuda, apoiado por uma montanha de almofadas. Ele conseguia tomar sopa líquida, embora metade escapasse pelo lado paralisado da boca, exigindo paciência infinita e guardanapos constantes, e conseguia formar algumas palavras com dificuldade, cada uma custando-lhe um esforço visível. Dói, dói, Rai, disse ele a Rose, com os olhos brilhando de lágrimas de frustração. Não, ela segurou o rosto dele gentilmente. Não peça desculpa. Não tem nada pelo que se desculpar. Nada. Dica. Tempo, ele tentou, com a testa franzida em concentração. Tempo, Alexander interpretou. Quer mais tempo? Um forte aperto. Sim. Eu também, tio, Alexander disse com a voz embargada. Eu também. Foi na terceira noite após o AVC que ocorreu o momento que mudaria tudo. Rose e Alexander estavam ambos no quarto, cada um de um lado da cama. Edmund dormia, respirando com dificuldade, mas regularmente, com o rosto mais relaxado do que tinha estado nos últimos dias. A única luz vinha da lareira e de uma vela na mesa de cabeceira, projetando sombras dançantes nas paredes. Tu realmente te importas com ele, disse Alexander de repente, em voz baixa para não o acordar. Rose olhou para ele através da penumbra. Claro que me importo. Como poderia não me importar? Pensei que fosse apenas uma transação, dinheiro por um título, segurança financeira por alguns meses de inconveniência. No início era isso, admitiu Rose, olhando para Edmund, adormecido. Quando o meu pai me vendeu, era exatamente isso. Uma transação fria. Eu sobreviveria alguns meses, ele morreria e eu ficaria livre, rica e seria duquesa. Ela fez uma pausa, lágrimas começando a cair silenciosamente. Mas então ele me salvou de maneiras que você não pode imaginar. Alexander, não apenas tirando-me da pobreza, mas fazendo-me sentir capaz, valiosa, como uma pessoa importante. Ele me ensinou que posso ser mais do que a vítima do meu pai, mais do que uma propriedade à venda. Ela olhou para o velho frágil deitado entre eles. Ele é o pai que eu nunca tive, a bondade que eu pensava que não existia no mundo, e perdê-lo, a sua voz quebrou completamente. Ela não conseguiu terminar. Alexander ficou em silêncio por um momento. Então, surpreendentemente, estendeu a mão através da cama. Rose olhou para aquela mão, hesitou e depois pegou nela. Os seus dedos eram quentes, fortes, vivos. Apertaram os dela gentilmente, oferecendo um conforto que ela não sabia que precisava. Eu também vou perdê-lo, disse Alexander suavemente, com a voz carregada de emoção que ele não tentava mais esconder. O único pai verdadeiro que conheci. O meu morreu quando eu tinha 12 anos. Edmund me criou. Me ensinou tudo. Não apenas direito e negócios, mas como ser um homem honrado, como viver com integridade, como ser um duque digno do título. Então você entende, disse Rose. Não era uma pergunta. Sim. Ele apertou a mão dela novamente com mais firmeza desta vez. E sinto muito por como te tratei quando cheguei. Por julgar sem saber. Por tornar isso ainda mais difícil para ti do que já era. Tu não merecias isso. Obrigada, sussurrou Rose, apertando a mão dele de volta. Eles ficaram assim por um tempo que parecia fora do tempo. Mãos unidas sobre o corpo do homem que ambos amavam. Tristeza partilhada, construindo uma ponte onde antes havia apenas hostilidade e desconfiança. E algo mudou entre eles naquela noite. Algo fundamental e irreversível. Os dias seguintes trouxeram um padrão cruel. De manhã, Edmund parecia melhor. Conseguia sentar-se, tomar sopa com menos dificuldade, até formar algumas frases curtas, distorcidas, mas compreensíveis. Mas à tarde a exaustão dominava-o. Ele dormia por horas, acordava confuso, precisava ser lembrado de onde estava, o que tinha acontecido, e à noite tinha momentos de dolorosa lucidez em que sabia exatamente o que estava a acontecer e tentava desesperadamente comunicar coisas importantes antes que fosse tarde demais. Foi numa dessas noites, quando ele conseguiu dizer algo crucial, que Rose e Alexander estavam presentes. Edmund chamou-os com um gesto urgente da mão esquerda. Quando eles se inclinaram, ele pegou a mão de cada um. Cuidem-se, disse ele, cada palavra custando-lhe um esforço imenso. Cada um que cuidemos uns dos outros, interpretou Rose chorando. É isso que você quer? Um aperto. Sim, por mim?
Alexander olhou para Rose através das lágrimas que também corriam descontroladamente. Ela assentiu. Prometemos, disseram juntos. Prometemos. Edmund sorriu. Pequeno, torto devido à paralisia, mas genuíno. Então, com um esforço que fez todo o seu corpo tremer, ele juntou as mãos deles. Vivam, sussurrou ele. 10, Pete, eu. E então fechou os olhos, exausto pelo esforço. Mas continuou a segurar as mãos deles juntas, como se fosse a última bênção que poderia oferecer. Rosie e Alexander ficaram ali, mãos unidas por Edmund, chorando silenciosamente, enquanto o homem que os unira dormia entre eles. Certa manhã, quase 2 semanas após o derrame, Edmund acordou diferente. Não melhor, nem pior exatamente, mas determinado. Fez sinais para Rose trazer papel e caneta. Com a mão esquerda tremendo terrivelmente, escreveu com letras irregulares e quase ilegíveis. Lá fora, rosas do jardim. Quer ir ao jardim? Perguntou Rose. Ver as rosas de Vivian? 2 apertos fortes. Sim, urgente, chamaram Alexander. Com a ajuda de 2 criados, conseguiram vestir Edmund adequadamente e carregá-lo com cuidado pelas escadas até o banco de pedra no jardim, onde as rosas de Vivian ainda floresciam teimosamente, apesar da chegada do outono. Sentaram-no ali e cobriram-no com cobertores. O dia estava frio, mas ensolarado, o último sopro de calor antes do inverno. Edmund fechou os olhos, virou o rosto para o sol e respirou o perfume das rosas. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Viviane, murmurou ele tão baixo que mal se ouvia. Espera por mim. Ficaram ali durante horas, Rose de um lado, Alexander do outro, segurando as suas mãos, deixando-o ter aquele último momento de paz com as memórias do seu amor perdido. Quando finalmente o levaram de volta, Edmund dormia mais profundamente, mais pacificamente do que tinha dormido em semanas. Foi 3 dias depois, numa noite fria de outubro, que Edmund acordou pela última vez. Rose estava a dormir na cadeira ao lado da cama quando sentiu uma pressão na sua mão. Ela abriu os olhos. Edmund estava acordado, olhando para ela com uma clareza que ela não via há dias. Edmund, ela sussurrou. Ele sorriu, aquele sorriso torto e gentil. Com um esforço imenso, ele levantou a mão e tocou o rosto dela. Daughter, disse ele com clareza. Uma única palavra, mas carregada de amor e significado. Pai, sussurrou Rose em resposta, sem pensar, sem duvidar. E percebeu que era verdade. És o pai de que sempre precisei. Edmund acenou com a cabeça satisfeito. Então fez um gesto urgente. Alexander, queres o Alexander? Vou chamá-lo. Ela correu, acordou Alexander nos seus aposentos. Vem depressa. Ele está acordado e lúcido. Alexander vestiu o roupão e correu. Quando chegaram, Edmund ainda estava acordado, à espera. Fez sinais para Alexander se aproximar. Com uma força que ninguém sabia que ele ainda tinha, pegou na mão de Alexander. Depois pegou nas rosas. Juntou-as novamente, como tinha feito antes. Protejam, disse ele com voz fraca, mas determinada. A nossa legac vive enens legacy. Prometemos, disse Alexander, com a voz quebrada. Edmund olhou para eles, com satisfação evidente nos olhos. Então, surpreendentemente, sorriu, um sorriso verdadeiro de felicidade. Bom final, murmurou. Os seus olhos começaram a fechar-se. Viviane, vem para casa. E com um último suspiro suave, como o vento nas folhas, Edmund Ashworth, Duque de Ashworth, partiu. Não houve luta, nem dor visível, apenas paz. Finalmente Rose desabou, soluçando contra o seu peito já silencioso. Alexander descansou a testa na mão do tio, os ombros abalados por um choro silencioso. E assim, no silêncio daquela noite fria, o homem que os unira deixou o mundo, não sozinho, não esquecido, mas rodeado pelo amor que criara contra todas as adversidades. O funeral foi 3 dias depois, grandioso como convinha a um duque. O arcebispo presidiu, centenas compareceram, pares do reino, membros do parlamento, representantes da coroa. Cornélius estava lá, sombrio e silencioso, com os olhos sempre calculistas. Rose vestia um traje ducal matinal completamente preto, com um véu a esconder o rosto sulcado pelas lágrimas. Alexander estava ao seu lado, com o seu próprio traje matinal, com a mão no cotovelo dela,
num gesto de apoio que se tornara natural nos dias que se seguiram à morte. Quando baixaram o caixão para o túmulo ducal ao lado do de Vivian, Rose colocou uma única rosa na sepultura. Diga a Vivian que cuidamos de tudo, sussurrou ela. Como prometido a ela, a leitura do testamento foi no dia seguinte, no escritório de Whitmore, em Manchester. Presentes, Rose, Alexander, Cornelius com os seus advogados, a senhora Patton, representando os funcionários, e o Dr. Harrison como testemunha médica. Whitmore limpou a garganta, ajustou os óculos e começou a ler. O testamento era um documento elaborado. Cada cláusula cuidadosamente pensada e protegida. Para Alexander, o título de Duque de Ashworth, a propriedade principal e todas as terras vinculadas por lei, o nome, o legado, a responsabilidade do ducado. Para Rose, toda a fortuna pessoal, $400.000 em fundos, 3 propriedades menores e a co-administração crucial da propriedade ducal principal por um período de 10 anos ao lado do novo duque. Também para Rose, direitos de residência permanente em alas específicas de Ashworth Manor, uma pensão vitalícia de 5.000 anuais, garantindo total independência e, surpreendentemente, direitos de veto sobre qualquer venda de terras ou mudanças significativas na administração das propriedades ducais para os funcionários. Bônus generosos, pensões, segurança no emprego garantida por 10 anos. Para instituições de caridade, Vivian apoiou doações significativas no valor total de $20.000. E para Cornelius, nada, nenhuma libra, nenhuma menção, exceto por uma cláusula específica que o exclui de quaisquer reivindicações futuras e revoga seu acesso a quaisquer propriedades de Ashworth. Cornelius explodiu. Isso é um ultraje. Vou contestar. Você pode tentar, disse Whitmore calmamente. Mas Sua Excelência antecipou isso. Há uma cláusula específica. Qualquer tentativa de contestar o testamento resulta na desqualificação automática e permanente de qualquer herança ou consideração familiar futura e na perda imediata do acesso a todas as propriedades de Ashworth e quaisquer subsídios atualmente recebidos. Por favor, leia a secção 12, parágrafo 3. Cornelius leu. Ficou vermelho e depois pálido. Sem dizer uma palavra, levantou-se e saiu, com os seus advogados a correrem atrás dele. Quando apenas Rose, Alexander e Whitmore permaneceram, o advogado tirou um envelope selado. Há também uma carta pessoal para ser lida em conjunto. Alexander abriu-a. A caligrafia era de Edmund, escrita antes do AVC. Minhas queridas Rosalind e Alexander, se estão a ler isto, eu já parti. Espero que tenha sido tranquilo. Espero que vocês estivessem lá. Espero ter morrido sabendo que tudo o que Vivian e eu construímos continuará em mãos capazes e compassivas. Alexander, você é o filho que eu nunca tive. Forte, honrado, capaz. Serás um excelente duque. Melhor do que eu fui. Suspeito que o ducado está nas melhores mãos possíveis. Mas lembra-te, liderança não é apenas força. É também compaixão. Rosalind ensinar-te-á isso, se a deixares, e de tu ensinar-lhe-ás a confiança que às vezes lhe falta. Vocês precisam um do outro, Rosalind. És um milagre que eu não merecia, mas recebi com gratidão. Cumpriu a promessa que fiz a Vivian de encontrar alguém com um bom coração que usasse a nossa riqueza para tornar o mundo menos cruel. Observei-te com os inquilinos, com os funcionários, a tomar decisões com a cabeça e com o coração. A Vivian teria te amado como uma filha, tal como eu. Sei que começaram como adversárias, mas vi nos meus últimos dias algo mudar. Respeito mútuo, talvez até uma amizade. Cultive isso. A coadministração não se trata apenas de proteger a herança de Rosalind. Embora faça isso, trata-se de forçar-vos a trabalhar juntos, a aprender um com o outro, a construir algo mais forte do que qualquer um de vós poderia construir sozinho. E se talvez algo mais florescer, bem, Vivian riria da minha tentativa de casamenteiro além túmulo, mas seria uma risada de aprovação, não de zombaria. Vocês dois são jovens o suficiente para encontrar a felicidade novamente. Não deixem que o dever, a conveniência ou a minha memória se interponham nisso. Vivam bem, vivam felizes. Vivam apesar de mim, não por minha causa. Usem a fortuna com sabedoria. Honrem a memória de Vivian tornando o mundo um pouco menos cruel, um pouco mais gentil. Com todo o amor que este velho coração ainda contém, Edmund.
Duque de Ashworth, Rose e Alexander leram em silêncio. Quando terminaram, olharam um para o outro. Algo passou entre eles. Reconhecimento, promessa, possibilidade. Então, Alexander disse finalmente, com a voz embargada pela emoção. Co-administradores, co-administradores. Rose acenou com a cabeça. Por 10 anos. Sim, isso vai ser interessante, sem dúvida. Mas quando sorriram um para o outro, não era o sorriso de adversários. Era o de parceiros, de aliados e talvez, apenas talvez, de algo mais à espera de florescer. 6 meses depois, a primavera voltou à mansão Ashworth. As roseiras de Vivian explodiram em flores. Os jardins ganharam vida e a propriedade prosperou sob a nova administração. Rose estava no escritório, agora verdadeiramente seu, decorado ao seu gosto, mas mantendo a essência de Edmund. O retrato de Vivian na parede, os livros de Edmund nas prateleiras, a sua secretária, onde ela agora trabalhava, uma batida na porta. Alexander entrou sem esperar por uma resposta. Um protocolo que tinham abandonado meses atrás. A família Davis está aqui para falar sobre a expansão do negócio de leite. Enviei 3 novas vacas no mês passado. Não é suficiente? Eles querem comprar o terreno adjacente e expandir significativamente. Rose considerou isso. O que você acha? Acho que o tio Edmund aprovaria. Eles são bons administradores, honestos, trabalhadores. Então aprovamos. É assim que eles trabalham agora. Decisões conjuntas, respeito mútuo, uma verdadeira parceria. Há mais uma coisa, disse Alexander com uma hesitação incomum. A sua mãe escreveu. Tom foi aceito na faculdade de engenharia. Lily está a se dar muito bem na nova escola. Graças a Edmund, disse Rose baixinho. Graças a você por honrar o legado dele, por usar o dinheiro como ele pretendia. Um silêncio confortável caiu entre eles. Rosalind, disse Alexander finalmente. Sim. Você jantaria comigo hoje à noite? Não como co-administradores, não como duque e duquesa discutindo negócios da propriedade. Apenas nós dois. Rose olhou para ele com sinceridade. Ela não via mais o homem furioso que chegara meses atrás, mas um homem de honra criado por Edmund. Um homem que ficara ao seu lado nas noites mais sombrias. Um homem que chorou com ela, riu com ela, construiu algo novo com ela. Um homem que se tornou um amigo e talvez algo mais. Adoraria, disse ela sorrindo. E quando Alexander retribuiu o sorriso, verdadeiro e caloroso, Rose pensou em Edmund e Vivian, em como o amor deles sobreviveu à morte, em como a bondade deles continuava a fazer a diferença. Obrigada, pensou ela, olhando para o retrato de Vivian. Por tudo, por ele, por isto, por me dar um futuro que eu nunca imaginei. Lá fora, as rosas de Vivian floresciam. O sol brilhava, a propriedade vivia e 2 corações unidos por circunstâncias impossíveis começavam a encontrar-se, não por obrigação, não por conveniência, mas por escolha. Edmund estava certo. No final, eles viveriam, e viveriam bem. Basta é a história de Rosalind Fairfax, que foi vendida como propriedade e descobriu que seu valor era imensurável. A história de Edmund Ashworth, Duque de Ashworth, que amava tão profundamente que, mesmo na morte, encontrou uma maneira de fazer a diferença. E a história de Alexander, que aprendeu que julgamentos precipitados custam caro, mas segundas oportunidades valem tudo. Às vezes, as transações mais frias escondem os corações mais calorosos. E às vezes, destinos impossíveis criam futuros extraordinários. A vida abre portas que parecem prisões. E quando atravessamos com coragem, encontramos jardins à nossa espera. Muito obrigado por ficar conosco até ao fim. Se esta história o emocionou, considere inscrever-se no nosso canal, deixar um like, partilhá-la com amigos e escrever um comentário abaixo. O seu apoio significa tudo para nós e nos mantém inspirados para contar mais histórias cheias de amor, resiliência, redenção e segundas oportunidades. No final deste vídeo encontrará outro romance inesquecível da nossa coleção. Clique e descubra onde a próxima história o levará. Com toda a nossa gratidão, Empire of Heart Stories.